você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 307º episódio, hoje prêmio ADT Melhores do Ano, patrocinado pela i2Go e Tax Expander e apoiado pelos adetêncios lá em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. E para esse Rapid Casa Cheia, coração cheio, tudo bom? Olá, que alegria, esse episódio bacana, tudo bem por aí? Tudo excelente. Hoje é o prêmio ADT Melhores do Ano. Isso significa então que a gente vai tirar férias agora de 3 meses, volta depois do carnaval, é isso? Pra deixar acumular notícia. Não é repartição pública isso aqui, né? Vai ser uma pausa rápida, a gente depois desse episódio aqui vai tirar 2 semaninhas para descansar. Então, publicado hoje dia 23, véspera de Natal para quem comemora. Semana que vem a gente descansa, na seguinte também, primeira semana de janeiro, planejamento, como é que vai ser o ano, relaxa também. Ou trabalha, mas não fazendo aqui o ADT. E aí sim, no dia 11 tem gravação para publicar dia 13 de janeiro, na sexta-feira. Volta aqui o ADT a ser publicado como sempre. Excelente. Rambo, qual foi o voto que você fez com a sua carteira? Eu vivo falando aqui, né, que as pessoas têm que votar com a carteira. Então aquele lance, esse iPhone desse ano aí, não gostei não, a Apple tá dando mole, não fez o que tinha que fazer, então o mínimo que você deve fazer é não comprar, né? E o mesmo vale pro contrário também. Tinha que botar tal recurso em tal produto, e aí vai lá e bota. Tem que comprar, né? Pra mostrar que você gostou, pra votar com a sua carteira. Então, eu votei com a minha carteira porque eu comprei a nova Apple TV, que não tem muita coisa nova, né? Tem o negócio do karaokê lá e tal. Mas por que eu comprei? Pra votar com a minha carteira. Porque o que eu venho falando aqui há séculos no ADT? Apple tem que colocar processador mais rápido na Apple TV, tem que fazer upgrade de processador, deixar ela mais espertinha. O que eles fizeram? Upgrade de processador, deixaram mais espertinha, então o mínimo que eu podia fazer era comprar esse novo modelo e comprei, estou feliz. Eu não vou fazer nem mini review, nada aqui, porque primeiro que é um produto muito simples, né, não tem muitas novidades, mas segundo porque o Felipe já fez o review pra mim, porque lá no A Fonte o Felipe também comprou essa nova Apple TV e eu basicamente concordo com tudo que ele falou. Eu só colocaria a observação que eu não sei se é placebo ou se é por ser um device novo, que tá limpinho e tal, mas eu senti uma leve esperteza a mais, um pouquinho mais de velocidade, algumas travadinhas que eu sentia que eu não sinto mais, ou seja, diferença mínima, né, mas que pra quem reclamava disso, tipo faz a diferença, principalmente no app do YouTube. Eu notava assim, às vezes você abria um menu, às vezes dá aquela engasgadinha assim, e isso eu não senti, parece estar mais azeitado, e isso pode ser devido primeiro que o app não é muito bem otimizado, então ele usa mais processamento do que precisa, mas aí com uma CPU mais parrudinha ali, você não nota essas ineficiências, então thumbs up, joinha aí pra nova Apple TV e, né, era o mínimo, né? Tava reclamando aí que não atualizava o processador, atualizou o processador, então comprei e tô feliz. Eu vou te dizer que eu não comprei a nova Apple TV, mas eu também tô feliz porque você atentou pra uma coisa que eu nem teria procurado, nem tinha visto, que agora quem tem Apple TV aqui no Brasil, tem a conta, o Apple ID, aqui do Brasil também, e quiser finalmente usar a Siri pra ficar bravo também na Apple TV, consegue. A Siri tá disponível já pra galera usar por aqui no Brasil, já testei, ela não funciona normalmente, dá pra usar como se fosse no iPhone, no iPad. A experiência é parecida, mas agora dá pra usar. E uma coisa que eu nunca tinha pensado em, quer dizer, me irritava quando acontecia, mas eu não tinha ido atrás de fazer, mas quando eu estava mexendo nos ajustes para habilitar a Siri, eu desliguei em acessibilidade, é sempre escondido, né, em acessibilidade, Apple enfia essas coisas lá, porque, enfim, né, que é desligar previews de vídeo de tudo que tá rolando na interface ali, que você para de mexer por 1 segundo, já começa a vídeo, começa a gritar, calma, espera, deixa eu ver o que é primeiro, né? Então agora não sei se já dava, mas agora com certeza dá pra desligar vídeo previews das coisas, pra você parar 1 segundo na interface, ela não sair gritando e mostrando coisas que você não quer ver, enfim, né?
dá pra fazer isso também, o que é uma excelente notícia. É a TikTokização da interface, né? Que, tipo, aquela ansiedade assim, não, já bota o vídeo aí, vídeo, tudo é vídeo, né? Até o botão é um vídeo. Então achei uma boa também, desabilitei aqui também. O lance da Siri, só pra ficar claro, não é dessa nova Apple TV, é do tvOS 16.2. Isso, isso. Eu não comprei a Apple TV nova, mas já instalei o sistema novo e tá disponível. Exato, então, porque antes era aquela coisa, nunca entendi direito, acho que é porque ela era muito ligada à mídia, né, na Apple TV, aí, não, se a sua conta é de uma região do Apple ID que não tem o suporte oficial, a Siri na Apple TV, aí não tem, porque não vai conseguir buscar o filme que ninguém usa. Quem é que... todos aqueles demos que eles fazem, WWDC e coisa de procurar filme de comédia com ator tal, ninguém faz isso. E basicamente a Siri era bloqueada em todos os lugares que não tinham isso, só por causa disso que ninguém usa. Então agora se não, porque eu já estou fazendo isso, se eu quiser pedir para ativar o modo de assistir filme na minha casa, que apaga as luzes e tal, eu já posso fazer isso direto na Apple TV usando a Siri, que para isso ela funciona. Olha que legal. Uhum. Né? O Marcos estava falando na semana passada sobre quem escuta o ADT desde o começo, e o Paulo Branco, né, falou que já existe até uma conexão gigahertziana, né, entre os ouvintes. Isso porque ele precisou usar o hotspot do iPhone no Mac e procurou um aplicativo que fizesse isso, né, para controlar os dados, e achou o Trip Mode, né? E na sequência, quando ele for ouvir o ADT, tá lá o Mendes falando justamente sobre o Trip Mode. Quem escuta muito podcast já deve ter passado por isso, né? De eu encontrar alguma coisa, ou ter algum pensamento. É curioso quando a gente discute algum tema, fala sobre isso, alguém tem uma ideia, aí daí 1 ou 2 dias vou escutar, sei lá, ou os podcasts lá da Relay, ou então o ATP, e tem alguém fazendo exatamente o mesmo argumento, defendendo o mesmo ponto, fala, olha só, né, que o grande hive mind aqui de quem cobre ou discute tecnologia, todo mundo acaba pensando meio parecido, assim, uma experiência divertida, mas situação assim, né, acabei de descobrir um aplicativo incrível, né, um segredo que eu vou contar pra todo mundo, aí você escuta um podcast seguinte, alguém tá falando justamente dele, e fala, nossa, que coisa, né, então, essa conexão gigahertziana que o Paulo Branco bem definiu, acho que ela existe mesmo. Pra mim, o que acontece é de eu estar fazendo alguma coisa, que normalmente eu escuto podcast fazendo alguma coisa, alguma tarefa, né, tipo, lavar a louça, mas aí quando, tipo, alguém fala uma palavra no podcast bem na hora que eu tô fazendo alguma coisa que tem a ver com aquela palavra, tipo, tô abrindo uma gaveta, a pessoa fala, gaveta, drawer, oi? Eu sonhei isso, tô viajando, e já aconteceu comigo com coisas extremamente específicas, assim, eu não lembro agora exemplos práticos, mas às vezes acontece de você tá mexendo num objeto específico lá, você vai pegar um negócio e alguém fala o nome daquele negócio no podcast que você tá ouvindo. Caraca, que coisa. É que nem quando você foi pagar no cartão e o valor da compra era a sua senha. Exato. Quebra o cérebro. E na questão de aceitar ou não o uso do WhatsApp, o próprio Rogério Buzelli, né, que levantou essa bola, né, sobre quem, né, não aceitou os termos, recebe a cada N dias uma mensagem do WhatsApp oferecendo, né, argumentos para aceitar, tem que aceitar e tal, né, te seduzindo. Alguns perfis ficam sim inacessíveis para novas mensagens, mas outros perfis comerciais, mesmo com chatbots, funcionam, né? Claro, e Vivo, por exemplo. E essa é a mesma experiência do Anderson Silva e do Edivaldo Santinon. Né? Curioso que o Edivaldo falou que um dos argumentos que aparece na tela é que o WhatsApp vai ficar mais rápido, mais eficiente. Falou, olha, que sacanagem, né? Falar um negócio desse pra... Forçar não, né? Pra induzir a pessoa a aceitar os termos novos de uso. Mas tá aí, né? O pessoal comentando assim, não sei se eu aceitei ou não, que nem basicamente o que eu comentei semana passada, né? Mas se não aceitei e não tô tendo acesso a recursos, pra mim não tá fazendo falta, né? Foi a impressão também do pessoal sobre isso. Então é o tal do mito da caverna de novo, sobre o WhatsApp agora, aplicado a isso. Mesma coisa aqui. Idem. Sobre o preenchimento automático de CPF, né? Quando o campo não aceita caractere, porque é um campo numérico,
O bot disse que ele cadastrou os 3 primeiros dígitos do CPF para substituir pela numeração completa. Eu confesso que eu fiquei pensando sobre isso. Mas aí eu falei, mas aí eu vou ter que saber qual é o meu CPF. Perde um pouco o sentido. Embora eu saiba o meu CPF de cor, né? Mais uma questão conceitual do que qualquer coisa, né? Mas é quase uma briga acadêmica aqui de argumentos por um lado ou por outro. Mas sim, é uma boa ideia. Eu já tinha pensado nisso também, só que como eu troquei a palavra policial ou polícia por tira, né? E toda vez que eu vou escrever polícia é horrível pra mim, eu pensei na mesma coisa. Falei, cara, sempre que eu quiser escrever no contrato começo... isso? Não tá, é que eu queria fazer uma piada e aí eu acabei levando ela muito longe. Polícia é isso daqui, não vai fazer sentido quando você mandar isso errado a frase. Exato. E eu não troquei, né? Eu tenho um problema também que eu não troco muito, eu demoro pra fazer algumas certas atividades. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, cara, sempre que eu escrever o começo sempre que eu quiser escrever o número do começo do meu CPF por algum motivo, né, ele vai me sugerir ou até às vezes substituir. Né? Eu falei, cara, deixa quieto, eu vou ficar com arroba mesmo e quando for um campo numérico que não deixe por arroba, eu vou na raça e já era. Como a minha questão não é necessariamente preencher as coisas o mais rápido possível, mas sim a preguiça de digitar, porque eu sei o meu CPF de cor, assim como a maioria das pessoas deve saber, RG, as coisas, tudo eu sei de cor, mas é preguiça, né, de digitar. Aí o que eu faço e eu tenho isso para as empresas também, com endereço, etc., eu salvo no OnePassword como uma nota segura lá, e aí eu tenho os dados, inclusive, e o Mendes já viu isso porque eu criei isso lá na conta da Gigahertz que a gente tem compartilhada, e eu coloco com diferentes formatos, diferentes opções de formatos. Então, na hora que você vai preencher um formulário, você copia o formato que você precisa. Então, tem lá CNPJ, aí tem o CNPJ só os números, e aí tem CNPJ formatado, daí é o CNPJ com ponto, com traço, com tudo, e aí você pega ali o formato que for mais conveniente naquela hora. Eu não gosto muito de preenchimento automático, assim, vai lá, esse, por exemplo, digitar os 3 primeiros dígitos e já preencheu, é um terror pra mim, eu morro de medo. Mas eu tô no Xcode ali, vou digitar uma constante de matemática e é os primeiros números do meu CPF, né? Mas claro que dá pra desativar, dependendo de app e tal, mas enfim, eu tenho medo. Pra número eu também evito de colocar atalho direto com número. Na verdade, qualquer tipo de atalho, justamente por isso. Vai que alguma vez eu vou escrever TKTK não, né? Que é o negócio de que não tem no idioma inglês. Mas ainda assim, alguma coisa que vai substituir, vai dar problema, né? Às vezes, alguma coisa, vou colocar um arroba pronto, já trocou pelo meu e-mail, mas não é pra trocar pelo meu e-mail. É meio confuso. Então eu também evito isso, e especialmente campo de telefone, CPF. Eu não sei o que acontece, que às vezes nos formulários, quem tá programando decide fazer o formulário mais ultra programado da vida. Então você vai digitar o CPF, já coloca o ponto, aí já coloca a formatação, sei lá, você vai colar o CPF inteiro. Não funciona, porque quebra com o jeito que está programado o formulário para se comportar enquanto você está digitando. É uma confusão. Então, CPF porque especificamente... foi mal feito. Então, né? Porque assim, cara, e é um pet peeve que eu tenho, que assim, beleza, você quer fazer, isso chama campo com máscara. Que é o campo que você vai digitando, ele já vai botando os pontos, os traços e tudo. Não é um problema simples de resolver, tanto é que tem N bibliotecas diferentes e às vezes a galera faz na mão também, que dá pra fazer, principalmente se for poucos tipos de número. Eu já tive que implementar isso em app de iOS, na época que eu trabalhava com e-commerce, obviamente. E aí, cara, quem se preocupa com a experiência do usuário, tipo, né, você vai testar todos os cenários possíveis. Então, uma coisa que eu testei, tipo, uma das primeiras coisas que foi pré-requisito, isto tem que funcionar, se eu colar um CPF nesse campo, seja com ponto, seja com espaço, seja com traço, seja com ponto e vírgula, o que for, tem que funcionar. E tem que colar e tem que aparecer o pontinho, o tracinho no lugar certo. Então, isso é o tipo... E não é tão difícil de você fazer isso funcionar assim. Então, é programador preguiçoso ou pessoal de produto, QA, design, é preguiça. Pior ainda são os sites ou sistemas ou apps que desabilitam o paste, desabilitam colar. Em formulário, porque segurança. Segurança, né? Queria falar uma frase aqui que eu não posso falar, mas isso aí não melhora a segurança de nada, tá? Então, para com essa frescura. Tanto é que eu uso até um plugin pro Safari que é Stop the Madness, que uma das coisas que ele faz é desabilitar a desabilitação de colar em formulário.
isso também acontece com número de cartão, que muitas das vezes é 4 números de 4, e eles separam as sequências. Você digita 1, 2, 3, 4, né? Ele dá um espacinho e vai pra outra sequência. Só que se você colar o número inteiro, fica aquela sequência de 16 caracteres, e aí, às vezes, apagando o último e redigitando o último caractere, ele se arranja. Mas às vezes não, você tem que digitar de 4 em 4. Agora, esses problemas aí não é que são raros de acontecer, a gente compra coisas com frequência, tem que digitar essas informações com frequência. Mas ele não é uma coisa de login, né? Você vai se logar, você não precisa colocar o seu CPF, endereço, a senha, né? Isso é mais em momentos únicos, né, da sua relação com o site. Entretanto, porém, todavia, o OnePassword, na verdade, ele é um preenchedor de formulários. Se você colocar o nome do campo, né, digamos que se você olhar lá o código e tem aquele lembre de mim, né, no WordPress é Remember Me. Você cria um campo Remember Me no OnePassword, coloca lá ele como true, aí na hora que você preencher com o comando de contrabarra, ele vai colocar o Remember Me. Se você salvar a sessão na criação de formulário, ele vai salvar o teu endereço, né? Se você não criou a tua senha na hora que no OnePassword, quando ele aparece aquele diálogo, deseja salvar aqui a credencial, e você diz sim. Se aquilo não veio de um formulário de usuário e senha, vier naquele formulário de endereço, ele salva tudo aquilo dali com o devido campo, né? Então, se às vezes você fica chateado que você usa o comando de contrabarra para fazer login, mas sempre tem que ir lá e apertar Remember Me ou qualquer outra informação a mais, digamos que seja um CPF, por exemplo. Você vai lá no OnePassword, cria o Remember Me, o campinho Remember Me, dá uma olhada no código, vê qual é o nome do campo que ele usa, CPF, enfim, coloca lá o valor e ele vai preencher para você. Agora só falta ele preencher o CAPTCHA pra você, né? E aqui, ó, sobre a dica do Coca da galera pra lembrar a tripulação de ligar a pressurização no compartimento de bagagem quando for levar algum animal no avião. O Rodrigo Dávila tá aqui, inclusive é piloto de uma companhia aérea, né? E o Ricardo Beltramin comentaram que a carga onde são levados os animais vivos é pressurizada. A tripulação recebe um documento informando sobre o animal e a única informação importante, né, a preocupação é com o controle da temperatura. E, cara, eu confesso que eu sou uma pessoa muito... quando o assunto é bichos, eu sou muito noiado, assim, saca? Tipo, viajar de avião, né, beleza, fica lá na carga pressurizada, não sei o que, mas eu sei lá. Eu não sei, talvez se pudesse, né? Nem sei se pode, mas eu compraria uma passagem pra Judite se eu precisasse levar ela pra ficar do meu lado ali bonitinha, saca? Você pode, tanto é que quando o Yoshi veio pra cá, ele veio de São Paulo pra gente, ele veio na cabine. Mas não precisa comprar uma passagem, você paga uma taxa e aí ele vai numa, entre aspas, embalagem, né, no compartimento ali embaixo, como se fosse bagagem de mão, embaixo do banco à sua frente, né? Mas a pira é que o Yoshi consegue, né? A Judite, ela tem 1,40m. Não, conseguia na época porque ele era filhotinho. Hoje em dia já não sei se cabe, né? É baixinho, mas nem tanto. Eu acho que baixou alguma regra que só animais de apoio psicológico podiam ir junto lá no avião mesmo, senão tinha que despachar, tinha alguma coisa dessa, porque o volume de animais dentro do peso. Ah, então talvez seja isso, não sei. Eu sei que o volume começou a aumentar tanto de cachorros e gatos, talvez, no avião, que falaram, gente, só se precisar muito de apoio e tal, tem que ter aqui o laudo do psiquiatra, do psicólogo, sei lá, pra poder entrar, senão vai ter que despachar o bicho embalado. Nossa, cara, teve o caso da mulher amamentando um gato selvagem também no voo, vocês viram esse? Não. Quem não viu, dá uma pesquisa. Eu não vou falar mais nada, só procura, sei lá, a gente vai ver se a gente acha um link, mas é uma parada... cada segundo do vídeo vai ficando mais bizarro e você fica tipo, o que eu tô assistindo? Sabe? Então, eu já tô satisfeito com o que você me contou. Não porque tem certas coisas que não podem ser desvistas, né? Exato. E outra coisa nessa de pressurização, um outro detente, né, da bicicleta me falou que ele leva eu não vou falar o nome, porque uma vez ele falou que foi proibido de embarcar com o cilindro... Para encher o pneu tem um cilindro de CO2. Aí uma vez ele foi proibido de embarcar, aí teve que voltar lá para despachar. Acho que ele nem se despachou, ele se desfez do cilindro. Mas outra vez ele conseguiu entrar na carga de cima lá, ninguém avisou nada pra ele também não sabia, colocou lá na parte de cima. Do stream. Mas o dele era de bicicleta, né? O CO2 para encher o pneu. Uhum. Mas também, né?
Agora, qualquer coisa pressurizada, né, não vale a pena colocar. Que, aliás, segundo informações de fontes confiáveis, vulgo aviões e músicas, pra quem não conhece aí, o canal do Lito, né? Mas ele tava falando sobre esse caso da SodaStream e, segundo ele, essas paradinhas aí não pode, tipo, cilindro de gás e tá coisa. Escrito. Tipo, e é responsabilidade do passageiro saber que não pode não levar, né? Claro que a empresa e o segurança de aeroporto tal vai verificar, mas às vezes pode passar, né, despercebido. Mas então, quem tá pensando em levar a SodaStream, não leva. Não, ó, cilindro de gás, powerbank de mais de 20 mil e smartphone da Samsung não pode em avião. E MacBook Pro de 2015. E MacBook Pro então. é verdade. Eu peguei nesse ano um voo e tinha um alerta. Bem-vindos, vamos voar, vai ser mó legal. Ó, se você tem um MacBook Pro de 2015, fala com a tripulação. Então até hoje tem esse aviso. O do Samsung não tem mais, mas o do MacBook de 2015 tem esse problema. E o meu é de 2015, porque a bateria é maior, né? Estraga maior. O meu de 2015 vai não tá com problema. Eu levo bonitinho aqui salvo um PDF aqui pra poder acessar na hora do voo e falar, gente, não tá no recall, tá tudo certo, não vai dar problema, vamos lá. A gente fala tanto do BeReal que o Marcos Amorim mandou uma pesquisa pra gente, mas antes, tirar aqui um minuto do episódio pra falar da i2Go, que tá patrocinando mais esse episódio do ADT. A i2Go é a marca número 1 em acessórios na América Latina e ela tá com uma promoção de Natal que, apesar de estar em cima da hora para receber amanhã o seu pedido, ainda vale aproveitar porque tem produtos com até 70% de desconto, como por exemplo fone de ouvido, carregadores de parede, controle universal, cabos Lightning, USB-A, USB-C, câmera inteligente, tripé, enfim, tem bastante coisa com preço bem bacana para você aproveitar. Além disso, a i2Go tem um cupom exclusivo para quem escuta o ADT que dá 20% de desconto nas compras acima de R$150. O cupom é ADT20, numeral, ADT20. E você pode aproveitar acessando o site i2go.com.br e 2, numeral, go.com.br. Então, para você que está atrás de acessórios e produtos conectados de qualidade com garantia de até 3 anos contra defeitos de fabricação e quiser aproveitar um desconto ainda por cima, acessa i2go.com.br e usa o cupom ADT20 para ganhar 20% de desconto nas compras acima de R$150. Muito obrigado à i2Go pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Pois bem, o Marcos Amorim apontou pra gente uma pesquisa que mostra que em alguns países 98% de quem usa o BeReal é mulher. E de modo geral, a idade da maioria de quem usa tem menos de 25 anos. É só uma fração, e só uma fração é composta por quem tem mais de 45 anos. Então, né, você vê que o fato de eu ser o edge case humano tá começando a se espalhar para todo mundo que escuta ou que grava aqui o ADT, né? É uma pesquisa que pintou lá da eMarketer e mostrou que no Brasil, por exemplo, 98,2% de quem usa o app é mulher, e aí a idade é de 16 a 25 anos, são 97% também. Então, no meu caso, eu me enquadro em 1,8%, né, homens que usam isso aqui no Brasil, e na idade também 2,4%, que é de 26 a 44 anos. Mais edge do que isso seria se fosse lá do 45 para cima, né? Agora, a gente confia nesses números porque eu tô achando tão absurdo uma divisão. É muito discrepante, né? Cara, 98,2%. Da onde eles tiram esses dados? Falar, todos os caras que tem no BeReal me seguem, então, porque só tem cara me seguindo. Pois é, porque eu também, na minha timeline lá, eu só vejo pessoas do gênero feminino quando é, tipo, o Mendes lá com a Lari ou alguém com cônjuge. Alguém numa foto, né? de um homem. É, tipo isso, porque realmente... É que o nosso público também, ele acaba sendo, né, formado mais por homens do que por mulheres. Então esse 1,8% é só a galera do ADT. Exato. Só a galera... Eles falam assim, eu procurei por fontes do eMarketer, que é da Insider Intelligence, e não diz nada, né, assim... nossas pesquisas seguem um rigoroso processo de curação de dados, fazendo aqui o rastreamento de centenas de fontes e revisando milhares de pontos de dados todos os dias. Ou seja, não disse absolutamente nada de onde vem, como é que faz e nada disso, né? Então, o que eu imagino que eles façam é parecido com o app, como é que chama lá?
EPN, coisa assim, mas a gente fala, a gente pega aqui de empresa de pesquisa, empresas que fazem mensuramento de dados. Como que você sabe o gênero do usuário? Então, né? Isso que eu não entendo. Mas sabe uma coisa assim, contraponto a isso, vocês já deram uma espiada, é raro eu ver, mas depois que eu vi esse estudo aqui, eu fui atrás lá daquela aba de Discover que eles têm lá no BeReal, que do lado da aba principal tem ali o Discovery, na verdade, e eu tô abrindo aqui agora, primeira foto de uma mulher, segunda foto uma mulher, terceira foto também uma mulher, quarta foto também uma mulher, chamada Bonela Jaju, sei lá, quinta foto, indefinido, sexta foto é um cara, com uma mulher. Então... Não me parece, por amostragem aqui, nada científica, não tá tão longe, parece, isso aqui, né? Então, o contraponto é, olhando o meu feed mesmo, que é aquela coisa, né? As pessoas que me seguem, eu sigo também de volta, é o esquema obrigatório lá do BeReal, pelo menos por enquanto, a maioria é formada por homens e também a maioria é de mais de 25 anos. Então, a gente, é isso que eu falei, né? O Edcase humano vai se espalhando pra quem grava e quem escuta aqui o ADT no caso do BeReal. Mas eu achei interessante isso. Ó, Reino Unido, cara, Reino Unido tá lá, 99,4% são mulheres. Por outro lado, por ser uma população talvez um pouco mais velha, 45%, 45 mais a idade, já são 3,8%. Perde pra Alemanha só. Não, pra Austrália que é 7,3%. Então, se é verdade ou não, eu não sei, mas que é curioso e parece fazer sentido de jeito nada científico aqui, eu achei que parece. Sobre o Mastodon, o Breno Machado falou que ele tá usando o Mastodon como principal rede social desde 2018. Existe uma organização para fazer uma liga das instâncias lusófonas, mas ainda está no começo. Foi feito um servicinho simples para listar algumas dessas instâncias e que mostra, né, quais estão com cadastros abertos. Lista.instâncias-br.online. Logo deve sair também um vídeo no Nerdologia sobre Mastodon e Feedverso. Vale acompanhar. Vou deixar aqui na descrição esse link para a lista das instâncias, que eu acho que é um bom ponto de partida, ajudou bastante o que ele mandou um feedback mais extenso do que isso, esse foi só, é o ponto zip do feedback dele aqui, muito bacana o feedback que ele mandou, e é legal ver que no Brasil, apesar de eu estar procurando ainda mais brasileiros usando, pra gente poder, né, ter uma comunidade bacana usando por lá, o lista.instâncias-br.online pode ser um bom ponto de partida para quem não sabe por onde começar, o que nos leva aqui ao segundo feedback que a gente recebeu também sobre esse lance de instâncias, né? Exato, né? O Jonas Marx, que lembra um ponto curioso, né? Quando se adentra desse universo de servidores, não necessariamente o universo open source, mas o universo onde você tem alternativas, que ele diz, não é seguro criar uma conta em qualquer ambiente, porque nem todos ficam atualizados com as correções de segurança das versões mais atuais do código aberto do Mastodon. Por exemplo, a instância mastodon.world passou por problemas de segurança recentemente, porque não atualizou para a versão mais recente do código. Então vale checar a versão do software em execução antes de criar a conta e procurar interagir só com servidores igualmente confiáveis. Pra quem tá ouvindo o ADT, é até razoável você falar, vai checar a versão do Mastodon e tal, mas voltamos àquele esquema, né, você tem que saber o que é um servidor, que coisa, né? Então, assim, vai de instâncias confiáveis, comunidades, né? Vamos usar o termo comunidades confiáveis. Então, mastodon.social, confiável, já tá aí há anos, todo mundo conhece e tal. Tudo bem que agora não tá tendo sign up lá, né, por enquanto, mas enfim. Pega instâncias muito famosas, que tem bastante gente, que tem alguma pessoa que você admira e confia muito, que tem conta naquela instância, né? Não sai entrando em qualquer uma aleatória e se cadastrando, né, sem saber. Se bem também que, assim, né, o impacto atual de um problema de segurança no Mastodon é bem limitado, né? Porque uma pessoa que vai se cadastrar numa instância qualquer, presume-se que vai se cadastrar mais para ver conteúdo, acompanhar, receber notificação, curtir, compartilhar, etc. Claro que se você é um criador de conteúdo que vai ter milhares e milhares, ou às vezes milhões de seguidores, a história é outra. Mas assim, né? E claro, não use o Mastodon para trocar mensagem sensível por DM, até porque o Mastodon nem tem DM. DM no Mastodon é uma gambiarra que usa post invisível. Inclusive no app aparece como post na timeline, como se fosse menção. Eu troquei umas DMs no Mastodon, fiquei apavorado, porque é horrível.
aparece no feed lá como se fosse... É horrível DM no Mastodon, então não use DMs no Mastodon, mas é uma boa dica, sim, pra galera aqui do ADT, que escuta o ADT, que é mais ligada nisso, vale prestar atenção nesse detalhe bastante. Eu saí caçando onde que dá pra achar informação da versão, do código e tudo mais, entrando lá em, por exemplo, joinmastodon.org. A mais recente é 4.0.2, se eu não me engano. Então, eu tô caçando aqui, foi em joinmastodon.org, que não é johnmastodon.org, uma história bem engraçada que a gente pode comentar já isso aí, que virou o primeiro meme aqui da rede. Dependendo da instância, na parte de fazer o cadastro, você vai até o rodapé e tem lá qual que é a versão que tá rodando. Não consegui achar, por exemplo, a versão atual que o Jonas falou, nem essa que você falou, Rambo, que é mais atual ainda. Então, é isso. Se a galera for depender dessa parte técnica, é tipo... se você vai entrar no site WordPress, presta atenção qual versão do WordPress tá rodando. Putz, ninguém vai fazer isso, né? Por mais que seja importante todo mundo tá bem informado e saber onde tá se metendo, é muito difícil, né? Se a segurança for depender desse tipo de coisa, aí é complicado. E também, quando você vai usar qualquer site, você não sabe qual é a versão de cada componente do stack de software que o back-end daquele site tá rodando. Twitter deve ter centenas de componentes desatualizados, ainda mais agora, né? Você instalar um npm install da vida, instala a internet inteira na máquina lá para rodar um serviço, um microservice lá, e fica desatualizado. Ninguém sabe, você como usuário não sabe que está desatualizado, e aquilo é uma falha de segurança que pode eventualmente causar algum problema. Então Mastodon é a mesma coisa. Claro que a tendência é ser mais fácil você encontrar uma instância do Mastodon que tem alguma desatualização patológica a ponto de ser um problema grave de segurança, que tipo, alguém vai furar aquilo. Mas, de novo, qual é o impacto? Né? O impacto é, sabe, cadastrei hoje numa instância aleatória do Mastodon, amanhã invadem a minha conta. Tá, que pena, mas, né... Não é cartão de crédito, não é conta de banco, não é aplicativo de mensagem secreta, não vai dar acesso ao meu e-mail, eu não uso o Mastodon para fazer login em outros serviços, né? Então, claro, você tem que fazer o lance tanto tomar cuidado, como sempre, mas também limitar o que você, pro que você usa o Mastodon, para que não seja um problema também se der algum problema com a sua conta. Eu imagino que assim, o feedback, eu agradeço o Jonas Marques por ter dado esse alerta com o feedback, porque são coisas que eu não sabia, que eu vou passar a tentar também. Isso é bacana, todo mundo está estudando agora sabe sobre isso também. O ponto não é esse, tá? Nós estamos falando, não, que feedback é útil, é bacana, e muito obrigado por ter enviado. E eu acho que assim, isso que o Rambo comentou, por exemplo, qual que é o impacto disso? Assim, vai que o Mastodon cresce a ponto de virar um dos pilares da experiência de rede social da internet daqui a uns anos. Aí o problema é maior, né? Porque as pessoas vão ter... A vida digital das pessoas vai passar por ali, considerando essa premissa de que vire uma próxima grande rede social, né? Então, ele ser inseguro não é tudo bem se ele não for muito usado. Ele não ser seguro é um problema de qualquer jeito. Eu sei que o Rambo sabe disso, mas acho que é bom frisar esse ponto, né? Isso que não é exatamente por aí, né? Então, obrigado, Jonas, por ter mandado esse feedback, porque ele é importante. Eu só acho que a estrutura do Mastodon, se for depender disso para ele poder vingar e se manter seguro, putz. Eu acho que se a gente quer que mais gente use o Mastodon nesse momento, esse é o tipo de coisa que a gente não pode exigir de ninguém, sabe? Quer dizer, você pode exigir de mim, né? De nós quatro aqui, você pode exigir do Jonas, que é uma pessoa que se preocupa com a galera que realmente tá por dentro, você pode. Agora, galera que a gente tá tentando convencer, não que eu esteja tentando convencer ninguém, mas assim, vai lá no Mastodon, é legal e tal. Não vou falar pra pessoa pra ir olhar a versão cara, vai lá. E é aquilo que a gente sempre fala quando o assunto é segurança. É o modelo de cada um. Cada pessoa tem o seu nível de preocupação que aquela pessoa precisa ter. Então, o nível de preocupação que eu preciso ter com a minha conta do Mastodon é diferente do fulaninho que tá cadastrando porque quer só curtir post que gosta, sabe? É outro esquema. E se eu lembro bem, o Mastodon.world é grande. Tem, sei lá, uns 200 mil usuários, assim, não chega perto de um social. O Mastodon Social tá com quase 1 milhão de usuários, mas é um belo número, né? Raro você achar um servidor com mais de 100 mil usuários.
Você falou, Coca, você comentou da quantidade de usuários. O Mastodon.social, ele tem 920 mil usuários, né, aí eles têm os status, não sei o que os estados significam. Estado de não... Enfim, né, tem 446 milhões de statuses, mas são 920 mil usuários. E aí tem aquela coisa, aí descentralizado e tudo mais, mas a segunda, a terceira e a quinta maiores instâncias agora pertencem ao mesmo grupo, que é um grupo chamado Mask Group. Olha só que criativo, né? E é um grupo que tem a ver com cripto e tudo mais, de investimento. Eles são donos do Paul.net e Mastodon, só com consoantes.jp, e Mastodon Cloud. O pessoal começou a falar, gente, então, e esses, né, se você somar esses três, já são 800 mil, mais 300 mil, mais 240 mil. Então já passou o Mastodon Social, que são 3 instâncias com todo mundo no mesmo balde aí, que são de uma mesma empresa dona. Então, descentralizar. A ideia de descentralização é bacana, mas não tem nada que muito dinheiro não possa estragar, né? Então tem esse ponto de alerta aí também, porque não adianta nada ser descentralizado, mas se alguém com muito dinheiro começar a passar chapéu nas instâncias mais famosas ou nas mais usadas, acaba dando meio na mesma, né? Provavelmente eles vão usar essas instâncias para promover Web3, NFT, aquela parada descentralizada, que é a maior maneira, né? A gente fala dos fails já do ano. A vantagem, entre aspas, é que quem faz o código Mastodon é a mesma pessoa, o mesmo grupo de pessoas que faz o aplicativo Mastodon para iOS, que é a mesma pessoa que mantém o Mastodon.social. Então, que é o John Mastodon, né? Spoilers. Então, a sorte é que tá tudo isso com o John Mastodon. Não vejo o John Mastodon vendendo o Mastodon.social, por exemplo. Mas é um risco com outras instâncias. O Mastodon.social é curioso porque é isso, né? Um dos mais antigos, foi um dos mais famosos, tá fechado faz um tempão não, né? Desde esse boom mais recente de pessoas que estão fazendo contas no Mastodon, fecharam pra falar, gente, segura, a gente não vai dar, né, o servidor, aquela coisa toda, então tá fechado temporariamente, mas indefinidamente também aqui a inscrição de pessoas novas pra usar, né? Eles estavam fechados, estavam com 820 mil. Aí eles reabriram, foram agora para esses 920 mil, que eu arredondei para 1 milhão, e aí fecharam de novo. Então tá. Então, ok, né? Um bom sinal de que é um crescimento responsável e gradual. Bacana. Aí sim é um bom sinal. Rambo, você já tá testando o Ivory, o Mastodon do Tweetbot? Estou, eu e o Marcos, inclusive eu quero agradecer ao vivo aqui o Marcos, que foi quem me colocou nessa bagaça, porque isso aí tá tipo comprar ingresso da WWDC na época que não era loteria, né, que tipo, abre, aí dá 1 segundo e acaba as vagas, né, então tipo, galera, a gente vai postar um link do Test Flight aqui à 1h30 da tarde, e aí eu fiquei contando no Apple Watch ali com segundos, deu 13, 29, 59, eu toquei no link, abriu e foi, eu instalei, aí eu tinha mandado pro John também, não o John Mastodon, o John Sandel, que faz o Stack Trace lá comigo, e ele também abriu, tipo, 1 segundo depois de mim e já tinha acabado. Então, tá complicado, mas muito obrigado, Mendes, por ter me dado aí a dica de entrar na hora e deu certo. De nada. Cara, foi a maior loucura, porque é isso, né? Eles tinham já feito 2 levas de pessoas novas para instalarem o beta, que é o alpha, né? É o pré-beta. Assim, estão começando, tá? Eles estão adaptando o Tweetbot para usar o Mastodon, tanto que se você entra no Ivory e vai usando e fuçando, você acaba caindo no lugar falando sobre o Tweetbot, né? Na parte de ajuda, de suporte, ainda é tudo Tweetbot. Então, tá rolando isso aí, mas estava disputado mesmo, né? Eles falaram assim, por exemplo, na terça-feira de noite, falaram, gente, diga, porque o pessoal tava reclamando que eles abriam e fechavam sem aviso, quem mora, por exemplo, na Ásia era sempre de madrugada, então eu não conseguia pegar, não tinha chance e tal. E aí eles falaram, então tudo bem, escolham um horário dentre essas 3 opções aqui pra gente liberar o acesso ao alpha. Aí beleza, aí ficou escolhido aqui. Então aqui no Brasil, por exemplo, foi na terça-feira, noite aqui de terça pra quarta, que era às 11 da noite. Aí deu 5 para as 11, eles mandaram, gente, fiquem a postos aí, preparem-se. Aí deu 11 horas nada, deu 11h05 nada, deu 11h10, a hora que deu 11h15, apareceu uma publicação deles de 15 minutos atrás, que aí sim foi propagar, já com o link novo, e aí já tinha esgotado. Então o que aconteceu foi que o pessoal todo ficou atualizando lá o feed deles, que roda no servidor deles, e foi tipo um ataque de DDoS de interessados por baixar o Ivory, né? Aí bugou lá o servidor deles, e aí logo depois eles falaram, gente, então
desculpa, pisamos na bola. Então, ó, daqui a meia hora, a partir da publicação dessa mensagem aqui, vocês entrem no mesmo link que a gente vai liberar mais slots aqui, né? Aí já era 1 da manhã aqui no Brasil, era de madrugada, eu não queria mandar a mensagem pro Rambo. E aí eu consegui o beta aí, e no dia seguinte, agora hoje na quarta-feira... Não, você não queria mandar, e eu tinha falado pra você às 11 da noite, quando eu abri e não tava indo, eu falei, deixa pra lá, não tenho saco pra isso, vou dormir, que eu tô com sono. Obrigado, né? Que eu não queria mandar pra não compartilhar e diminuir minha chance, que o Rambo tinha falado, não tenho paciência, vou dormir. Então, aí 1h30 da manhã eu consegui, eu baixei e fui dormir, nem coloquei aqui as contas. Aí hoje, quarta-feira, à 1 da tarde, eles falaram, daqui meia hora nesse link aqui, galera. Aí eu mandei pro Rambo, o Rambo já conseguiu baixar por conta disso, e é curioso, acho que é uma rara situação em que eu consegui dar acesso a algo de tecnologia pro Rambo, e não o contrário, né? Então, fiquei feliz que deu pra retribuir tantos favores digitais aqui que o Rambo já fez pra mim. Boa, e só pra quem tá pensando que isso é maldade do pessoal lá da Tapbots, por que eles fazem isso? Por que não libera pra todo mundo e tal? É porque o TestFlight tem limite, se eu não me engano são 10 mil slots de beta público que você consegue liberar no TestFlight, então eles têm esse limite de 10 mil usuários no máximo que eles podem ter no beta, e provavelmente eles querem filtrar para ter os melhores beta testers possível, que não é só a galera que vai abrir o app, fechar e não usar nunca mais, a galera que vai usar dia a dia, mandar feedback, reportar bug. Então é por isso que eles estão fazendo desse jeito, que é o único jeito com a demanda que tá tendo pelo app, porque, cara... Sim. Agora eu posso falar finalmente o dia inteiro querendo falar sobre isso com o Marcos e segurando pra não queimar pauta. Agora eu uso o Mastodon. Antes eu não usava. Porque, cara, eu não tinha me dado conta do quanto da minha experiência com o Twitter era moldada pelo Tweetbot. E agora que eu tô usando o Ivory, eu me sinto em casa de novo. É como se eu estivesse usando o meu tênis, sabe? Quando você bota um tênis que não é seu ou que é novo e aí não fica direito no pé e machuca. Ao contrário, e tal. O pé direito no esquerdo e vice-versa. Tipo isso, eu me senti assim usando o Mastodon, e o app do próprio Mastodon pra iOS deixa bastante a desejar. Não é ruim, é bacana, mas eu tava usando, funciona legal e tal, mas não tem aquela cereja no topo assim que o Tweetbot tem, que agora o Ivory tem, que é baseado nele, e Alpha é só de nome, porque tá muito bom esse app, né? Claro que tem ali um outro lugar que você ainda vê tweet ou vê o nome, né? Tweetbot, mas isso é normal, né? O Find and Replace não achou tudo. Mas, cara, tá muito legal. A minha experiência usando ele até agora tem sido fantástica e mudou completamente a minha perspectiva agora. Eu já tava usando mais o Mastodon, desde a última vez que a gente falou que eu tava meio triste com o Mastodon, que negócio de servidor e tal. Aí, quando eu comecei a estudar mais, comecei a usar, vi a galera usando também e tal, vamos dar uma chance aqui, começou a funcionar legal, e agora com o Ivory tá muito bom, sensacional. Minha impressão é exatamente essa também. É uma coisa que eu já tinha comentado. Eu tinha essa noção de que eu não sou um usuário do Twitter, eu sou um usuário do Tweetbot, e as pessoas estão lá. Então, migrando pro Mastodon, pro Ivory, na verdade, e sendo interface igual, não é idêntica, mas é muito parecida, né? Tem uma outra iconografia que é diferente, uma outra coisinha que é diferente, mas essencialmente experiência mesmo ali. Depois de um segundo que eu abro, eu uso, volto, sei lá, eu já esqueci, não sei se é o Tweetbot, não sei se é o Ivory. Eu tô lá numa rede, vendo publicações e compartilhando e lendo e favoritando e interagindo. Então é bem isso mesmo. Eu recomendo muito que depois que ele for lançado, ou se quem tiver interesse quiser ir atrás de essas vagas novas que devem pintar nas próximas semanas, deve ser, porque eles abriram bastante vaga agora e agora já deve estar uma base bacana de usuários para eles poderem mexer e corrigir bugs. Hoje mandei já bug que aconteceu comigo, então e mais gente certamente está fazendo isso também. Então acho que deve demorar uns dias aí, talvez uma semana, uns 10 dias para pintar vaga nova, mas se pintar, quem quiser, vale a pena fazer. Uma coisa que eu comentei na semana passada, tá um clima muito legal de todo mundo querendo se ajudar, todo mundo querendo ajudar as pessoas a descobrirem contas novas, contas interessantes, conteúdos interessantes. Puxa, trabalho com não sei o que lá, ajuda. A galera tá ajudando, tá bem legal. Eu ainda tô aprendendo também a melhor forma de usar o Mastodon. Para o meu perfil de consumo de rede social, por exemplo, eu não costumo seguir quem publica muita coisa, ou quem no Twitter retuita muita coisa. Mas eu tô vendo o valor disso no Mastodon a ponto de eu ter criado uma segunda
conta, numa segunda instância, que é a bolha.us, que é basicamente uma rede brasileira, apesar de ter alguns gringos por lá também. E por lá eu tô fazendo isso de direção de boosts, né? Só de dar os boosts em coisa interessante, uma foto interessante, um link bacana, uma coisa engraçada, uma piada bestinha, né? Tipo, nível tio do pavê, assim. Então a minha conta do Mastodon, do Mastodon.social, são publicações minhas, mais essa do MVC Mendes no bolha.us, eu tô fazendo uma metralhadora de retweets, que seria, né? De reboosts ali, de coisas bacanas para tentar ajudar o pessoal a construir uma base de quem seguir, de achar conteúdos interessantes, ter por que tá lá, né? Especialmente agora no começo que as timelines não devem estar tão populadas assim. Espero, usando o exemplo do como é que chama lá o cara que era da Apple, eu sempre esqueço o nome dele. Don Melton, né? O Don Melton, que ele tá fazendo também um trabalho muito bacana disso aí, de ser um firehose de conteúdos interessantes, tem tentado fazer a mesma coisa, especialmente com conteúdos em português. Então, se você tá usando o Mastodon e tiver alguma coisa bacana para compartilhar, manda para mim. Eu ajudo a dar esse boost de visualização e tudo mais. E enfim, né? Tô seguindo mais gente por lá, seguindo mais contas por lá, porque eu acho que é um jeito bacana de começar a fazer uma estrutura de rede para poder usar. Não achei o jeito certo ainda de usar, se deveria ser uma conta só fazendo isso tudo, ou se não, se é bacana separar, mas é do jeito que eu tô experimentando. E o uso do Ivory mesmo, não tenho o que falar. Se ele me falasse que é um aplicativo oficial lançado, já ia acreditar, porque tirando um outro detalhezinho, como o Rambo comentou, tô em casa, né? Uma coisa que eu comentei até na fonte, assim, a expectativa que eu tinha era de estar em casa usando. Não tô usando o Mastodon, não tô usando o Twitter, tô usando o Ivory, que é igualzinho ao Tweetbot, e é exatamente essa entrega de produto aí que eles deram. Então, sim, eles não vão escutar aqui, mas estão de parabéns. Fizeram um trabalho excelente em tempo recorde. E eu também, eu tô, assim, considerando que eu usava muito o Twitter, hoje, especialmente, tudo bem, que é um aplicativo novo, né? Brinquedo novo e tudo mais, mas nessa última semana, com outros apps de Mastodon, eu passei dos 100% que seria de Twitter, eu passei 80% do tempo no Mastodon e 20% no Twitter, falando, putz, não vou twittar isso aqui não, vou publicar no Mastodon, pra quem já tá seguindo por lá, poder dar uma espiadinha em conteúdos bacanas também. Então já tenho começado a migrar o que eu publico lá pro Mastodon e tenho preterido o Twitter nessas últimas semanas. Parte então pro 7º prêmio ADT Melhores do Ano, mas antes, tirar um minutinho para falar da TextExpander, que está patrocinando esse episódio do ADT. O TextExpander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, Windows, Chrome, iPhone, iPad, né, que eu já usei, e bem basicamente ela serve para você poupar vida e não ter que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o TextExpander você configura uns atalhos de texto e aí quando você digita esses atalhos ele troca pelo texto completo, já prontinho, que você tiver definido. Então no e-mail, por exemplo, que já tem um texto meio pronto que você tem que mandar ou responder com frequência, você já pode criar o texto dessa resposta e configurar lá um atalho para ele no TextExpander. E aí é só você digitar esse atalho que ele vai colar o texto pronto, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor, tudo certinho como você configurar. Dá inclusive também para prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você está mandando a mensagem. E aí então é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto. Ele já joga lá o texto prontinho, sem você ter que ficar copiando, colando, ou pior ainda, escrevendo toda vez. Uma coisa bem poderosa do TextExpander é que além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí com isso dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada atalho, tudo automático e com foco total na colaboração. Então, para conhecer melhor o TextExpander e garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, faz o seguinte, acessa o link textexpander.com/ADT. Com esse link, você além de economizar tempo usando o TextExpander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá textexpander.com/ADT, tem link aqui na descrição também. Muito obrigado ao TextExpander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado. Valeu. 7º prêmio ADT Melhores do Ano. O Mendes, você mandou uma enquete, não? Por e-mail, uma pesquisa por os adetêncios do que eles acharam que aconteceu de melhor nesse ano, não foi? Por e-mail não, era um link aberto, tava na descrição aqui do episódio, a gente tweetou sobre ele também hoje. Todo mundo que mandou, aliás, quem participou, quem foi lá preencher, obrigado por terem ajudado aqui a construir o corpo
de impressões dessa... como é que o Paulo Branco falou? Da mente gigahertziana, pra gente poder ver que se combina com o que a gente estava pensando, enfim, a gente ajudar aqui a escolher o melhor aplicativo do ano, o dispositivo, a parte de notícias, podcast também, que é bem bacana. Eu adoro quando a gente fala sobre podcasts aqui para dar o prêmio de melhores do ano. Então a galera contribuiu. Obrigado por todo mundo que acessou lá e tirou uns minutinhos para responder. Muito bem, para aplicativo do ano, eu vou pensar aqui o Mastodon. Por que eu vou pensar o Mastodon? Tem um conjunto de coisas que me levam a escolher o Mastodon. A questão de servidores, né? A questão de uma volta a uma web raiz, uma questão de infraestrutura de Web3, uma questão de ser um protocolo aberto, uma questão de... se estiver dando ruim em alguma coisa, a gente vai achar uma solução, né? E não tô aqui querendo dizer que a solução do Twitter é o Mastodon. Né? Se forem as mesmas pessoas, vai ter os mesmos problemas. Não é isso. Mas existe futuro, né? Se acabar o Twitter, se acabar o WhatsApp, se acabar o Telegram, se acabar o Instagram, se acabar o whatever que for, não vai acabar a internet. A internet é muito maior do que isso, sempre foi muito maior do que isso. A gente que apequenou a web com esses protocolos fechados, talvez tenha sido necessário para a gente aprender, tenha sido o processo de alfabetização, mas é que nem aquela coisa, né? Vamos começar aqui com uma associação esquiomórfica e depois tá liberado, né? Depois a gente já sabe o que fazer e talvez seja esse o próximo passo agora. Então acredito que o Mastodon representa muito bem esse momento que a gente está vivendo em todos os sentidos. Bom, no meu caso, cara, como aplicativo do ano, eu quis tentar, em todos os meus chutes, na verdade, né? Meus chutes não, eu já tô no programa errado. Em todos as minhas escolhas, né, desse coisa, eu tentei sair do lance do óbvio, por exemplo, enfim, tentei ser do mais óbvio possível, né? Então, claro que eu poderia falar vários outros aplicativos, tipo um BeReal da vida, né? Enfim, mas eu falei de um aplicativo que eu usei muito agora, principalmente no final do ano, na verdade, que foi o aplicativo que eu usei para acompanhar 98% da Copa do Mundo, que foi o Futmob. Eu achei ele muito legal, porque eu não sou um cara do esporte, né, que acompanha muita coisa. Eu gosto de praticar e acabo não vendo tanto. Mas o Futmob eu achei ele muito completinho, né? Tanto de estatística do jogo, quanto de acompanhar campeonatos, não só a Copa do Mundo, mas todos os outros campeonatos que tem no mundo inteiro, né? O jogo em tempo real com os narradores em inglês, as live activities com o jogo que você escolher pra ver na hora lá. Eu achei tudo muito bom, cara. Então fica a minha recomendação do Futmob aí pra... Recomendação não, fica aí a minha escolha como pra mim aplicativo do ano. E eu queria, se vocês me permitissem, fazer uma menção honrosa de um aplicativo que eu descobri recentemente, que a Apple, inclusive, tinha colocado na lista deles lá, que é o Locket. Eu não conhecia e eu achei muito legal. Vocês chegaram a usar esse app? Chegaram a ver ele, não? Não. Acho que Passou não. Batidaço, não sei nem digitar isso aí, como é que é? Locket é o do Widget, ele é uma rede, eu não sei se pode chamar de rede social, mas ele é uma rede social, vou chamar assim aqui, que você pode adicionar até 20 amigos, e aí você coloca um widget na sua... você coloca um widget na sua área no seu smartphone, no seu iPhone, etc. E aí é como se fosse um BeReal, com a diferença de que ele não pede pra você publicar em momento algum, você publica quando você quer. E aí essa foto atualiza no widget da outra pessoa, né? Então fica ali uma rede social minúscula para poucas pessoas e a ideia é que você tenha pessoas muito próximas, muito queridas ali com você a todo momento para você ver elas. Então eu achei muito legal isso, cara. A gente falou dele aqui no ADT. Não conhecia, vou dar mais piada. O BeReal, eu acho que ele tem também um widget pra fazer isso aí. Relicário é o que eu tava buscando aqui na cabeça pra falar. Exato, Então, bacana. Quando vocês falaram, eu não prestei atenção, eu acho, porque é a primeira vez que eu tô internalizando que esse app existe. Vou deixar na descrição. Aliás, tudo que a gente citar aqui vai estar na descrição pra quem quiser saber mais. Ou eu mandando trabalho pra mim mesmo aqui na sexta-feira antes de a gente publicar, mas vai estar bonitinho aqui. E você, Rambo? Cara, é sempre uma escolha difícil, né? Até porque a gente fica pensando qual critério que eu vou usar, né? Foi o que fez mais diferença, foi o que foi mais útil, foi o que mais me divertiu. Mas eu
juntando várias coisas, eu acho que eu vou dar essa pro Be Real, porque eu daria pro Mastodon também esse prêmio da minha parte, porque concordo com tudo que o Coca falou, realmente tá muito legal. Daria pro Ivory também, mas é um alpha, né? Ainda é meio cedo, eu acho, pra premiar ele dessa forma. Então vamos de Be Real, porque foi a coisa mais diferente que aconteceu esse ano em termos de apps pra mim, e foi a primeira rede social em muito tempo que me fez usar ela por mais do que 1-2 semanas, né? Então quase todo dia eu vou lá e posto a minha foto, olho as fotos do resto do pessoal, e tem sido divertido. Então vou dar esse prêmio pro Be Real. Boa. Eu, assim, surpreendendo 0 pessoas, também vou dar o prêmio pro Be Real, porque fazia tempo que eu não me empolgava com uma rede social e, assim, é de foto, de selfie, 0 a ver com o meu perfil de publicação, assim, mas é divertido, né? Então, me sinto conectado às pessoas que eu sigo e que conheciam a gente, aquela coisa, né, de você publica o podcast pra quem quiser ouvir, as pessoas têm uma relação com você, mas você diretamente não tem com a pessoa. Então, quem tô seguindo ali, enfim, né? Quem me seguiu, eu tô seguindo de volta também. É bacana que é uma relaçãozinha, né? Você começa a saber quem que é quem, saber os hábitos de cada um e tudo mais. É bem bacana, então... te desfez aquilo de, rede social, clima divisivo, aquilo tudo a gente sabe que tem sido um dos problemas principais aí nos últimos anos, todo de rede social. Tira tudo isso, vamos ficar só com a parte bacana? Vamos! E é exatamente isso aí, né? Curioso que eu tô dando uma espiadinha aqui no gabarito do prêmio, do 6º prêmio Melhores do Ano do ADT, e no ano passado foi o TikTok, né? O Adetensos, Coca, o Bruno, você não participou, eu acho. Você não pôde participar, talvez, do... Não. Então tá. Eu falei, cadê as coisas do Bruno aqui? Mas o Adetensos, Coca e eu elegemos o TikTok. O Rambo elegeu o Raycast, né? Como do ano que tava empolgadão lá pra poder usar, mas nesse Continua ano... usando. Aí, tá vendo só? Quase que já ganha o segundo prêmio. Mas... Be Real, não tenho nem o que falar por tudo que vocês disseram, e também justifico do mesmo jeito porque que eu não votei em Mastodon ou no Ivory, apesar de um adetêncio ou uma adetência ter votado no Ivory, enviado hoje em cima da hora que a resposta que o Ivory pra essa pessoa foi o melhor do ano, mas pra mim Be Real também não teve nem de perto um segundo lugar, ganhou de disparado pra mim. Nos adetêncios, com 24% Be Real, seguido do TikTok com uma grande diferença, né, 8%, Overcast também com 8%, e de menção honrosa o Lensa, Obsidian e o Telegram. E nessas menções honrosas, né, o Telegram fez uma coisa que eu achei sensacional recentemente, já tem aí uns 2 meses, que ele pegou os grupos e fez com que os grupos se comportassem como fóruns. Então você tá num grupo, e aí você manda uma mensagem, aquilo vira um tópico, as pessoas que responderem aquele tópico fica agrupado naquele tópico, né, naquele post original. E eu achei muito interessante isso, que no final das contas, tudo é uma questão de interface, né? Tudo é uma questão de como que você agrega as coisas. Em vez de ser aquela coisa plana, linear, foi agregando. Falei, caraca, que ideia bacana. Mas, enfim, tem gente que não vai gostar e... A ideia não é fazer do Telegram um fórum, mas interessante para pequenos grupos ali, né? Dar opção para as pessoas também curtir. Bom, passados o aplicativo do ano, cara, nossa próxima categoria seria produto novo do ano. E eu pensei numa parada que eu fui introduzido nesse mundo esse ano. Eu não conhecia, era um mundo que eu tava completamente fora, apesar de gostar muito de videogame, etc. Que são daqueles portáteis que fazem emulação, saca? Que eu até comentei aqui na semana passada sobre um deles, que é um portátil que roda Windows, etc. No meu caso, eu vou comentar aqui do Miu Mini V3, que é uma espécie de Game Boy, na verdade, que roda uns emuladores e tal. Só que, cara, ele, além de ser lindo, porque ele é exatamente da mesma cor do Game Boy, né? Tem os botõezinhos ali, etc. Ele é muito compacto e ele entrega exatamente o que ele promete, que é você jogar os joguinhos antigos, tal, etc, na emulação ali. Ele funciona com bateria recarregável, tal, cartão de memória, aquela coisa toda. E você consegue jogar, sei lá, várias paradas. E eu fiquei muito feliz com a qualidade do negócio, assim. Ele não custa caro, é baratinho e, sei lá, eu me diverti bastante. Ele tem sido um bom companheiro em horas vagas.
É curioso que olhando pra ele, falou, nossa, parece um Playdate, só que não é amarelo. Exato. Exato. Só falta a alavanquinha pra girar e jogar junto também. Bonitinho, gostei. Fofinho demais, cara. Bom, eu como produto do ano, eu fiquei em dúvida aqui. Até poderia selecionar o Playdate, propriamente dito, que foi mencionado agora aí, mas é difícil escapar, né, da linha de produtos da Apple quando a gente vai dar esse prêmio, e por muito pouco eu quase dei esse prêmio para os AirPods Pro de segunda geração, porque é incrível como um update que você olhando assim na superfície parece tão pequeno, fez tanta diferença na minha experiência de uso de um produto. É aquele tipo de update tipo da Apple TV, né? Você olha assim, tá um pouquinho melhor aqui. Cara, é outro produto, é sensacional. Então daria para os AirPods Pro de segunda geração, mas eu sou obrigado a dar pro iPhone 14 Pro, porque ele tem a Dynamic Island, que é uma das paradas mais maneiras que a Apple fez recentemente, diferente, uma forma criativa de se aproveitar de um que é, entre aspas, um problema do hardware e transformar isso num recurso. E agora que já estou usando aqui há alguns meses no meu dia a dia, posso dizer que estou gostando bastante. Usei ali app para acompanhar os jogos da Copa na Dynamic Island e nas Live Activities também. Uso para player de podcast, música o tempo todo. Tô ansiosíssimo pro Uber finalmente colocar, que já tá rolando, mas é só para alguns usuários por enquanto. Inclusive o Mendes, que é o Edge Case humano e tá em todos os testes do Uber. Muito bom. Então, tô ansioso para isso também, mas é isso. O iPhone 14 Pro, principalmente por conta da Dynamic Island. Eu tava na dúvida entre dar meu chute justamente entre essas duas categorias. E pra não ficar chato que eu falar só concordo, o chute não, né? Enfim, o meu voto, Olá, o meu... Tem enfim, gente, mesmo programa aqui, ó. Tá vendo só? No fim até o fim aqui alguém leva uma bola de cristal. Mas eu, pra não falar só concordo, mas eu concordo com você, eu vou votar justamente nos AirPods Pro de segunda geração, que são produtos que eu comprei e tô felicíssimo. É aquela coisa assim, né? A promessa era, melhorou o cancelamento. Fala, cara, como? Por onde? Assim, só se eu ficar surdo vai melhorar o cancelamento, porque não tem jeito. E melhorou, de fato, o cancelamento, bacana. O negócio da caixinha, já usei pra achar no meio do sofá aqui a caixinha, que ela tem ela faz o som sozinha, se encontra com o chip de localização sozinho também. Já o negocinho usei também. É ridículo como assim, a gente passa a depender rápido dessas coisas que fala assim, não vou perder, cara, pra que precisa disso? Não, precisa, vai dar uma semana, você vai perder. O negócio dele indicar também, quando faz o contato, dá pra carregar o fone de ouvido, que era um problema que acontecia lá, do contato tá sujo, não faz lá, você vai pegar o fone no dia seguinte, tá sem bateria, e isso é bacana também. Então é um raro produto que não há do que reclamar. O lance de ajuste de volume na haste direto ali é uma coisa que, se eu não tô correndo, eu faço. Se tô correndo, é difícil de fazer. Eu tô muito dependente disso. Eu percebi isso essa semana, porque eu tô usando muito fone de ouvido essa semana, então quando acaba a bateria dos AirPods Pro, eu boto ele na caixinha e pego os AirPods de terceira geração e uso eles até carregar os AirPods Pro, porque por enquanto eu só tenho um par de AirPods Pro de segunda geração. Eu comprei 2, mas o outro eu dei de presente. Aí eu tô usando os AirPods de terceira geração, que o formato deles é praticamente igual. E aí eu tento ajustar o volume. Ué, não tá funcionando? Não, não é o que tem. Droga. Então, por esse conjunto da obra, também... A minha dúvida era sobre ele e os iPhones por conta da Dynamic Island, que é assim, o padrão de interação com telefones aqui pra frente. Inevitável, mas vou dividir o voto aqui e falar que pra mim foi os AirPods Pro de segunda geração. Eu vou falar que eu também fico com os AirPods Pro de segunda geração. Esse ano eu fiz um teste que eu falei que isso aqui não vai adiantar nada, não vai servir de nada. Mas eu passei a dormir com um plug de ouvido, que é daqueles, né, que é uma espuminha, que não basta você colocar no ouvido, né? Você tem que esmagar, colocar dentro do ouvido, deixar ele expandir dentro do ouvido. Se você só colocar no ouvido, você continua ouvindo barulho. Mas quando você esmaga ele, coloca dentro do ouvido e deixa ele expandir, veda tudo. E melhorou muito a qualidade do meu sono, que eu achava que era boa. Aquela coisa, não vou precisar disso, a qualidade do meu sono é boa. E pra mim foi uma grande descoberta. E eu olho pro Apple Watch, né, por exemplo, o Ultra tem todo um apelo,
mas é mais do mesmo, né? O MacBook Air M2, né? Pô, legal, né? Bacana, gostei. O iPhone também, legal, gostei. Mas os AirPods Pro, né? Não sei se vocês já fizeram essa experiência de usar continuamente os AirPods Pro. E é maravilhoso, você não tá ouvindo nada, você só fica lá com ele. Dá vontade de você instalar eternamente no iPhone, fazer um upgrade de orelha, né? De ser o padrão, assim, de... Isso não vai servir para todo mundo, vai incomodar certas pessoas. Tem pessoas que vão ter problemas de alergia, tem pessoas que vão ter problema que fica... eu tenho isso, por exemplo, com os AirPods. Eu não posso usar os AirPods por muito tempo, que machuca minha orelha, assim, fica meio dolorido quando eu tiro. Mas com os AirPods Pro, eu não tenho esse problema. O único problema que eu tenho com os AirPods Pro é que eu não consigo dormir com ele, né? Quando eu viro a cabeça, incomoda, coisa que não acontece com o plug. Eu consigo dormir com eles e durmo. Tanto é que eu tomo banho com eles, né? Eu queria poder dormir, mas me incomoda, me deixa com dor, né? Depois de algum tempo. É o único defeito que eu tenho nele, mas fora isso, AirPods Pro segunda geração. Inclusive, esses dias, o único problema quando você dorme com eles é, às vezes, no meio da noite, um dos lados pode cair do ouvido, né? E você se virando na cama ali e tal. Não é sempre que acontece, mas às vezes acontece. Aí, esses dias aconteceu isso, e aí... Tava um daqueles dias que ficou chovendo de madrugada. Aí o pessoal fala, nossa, adoro dormir com o barulhinho da chuva. Não sei da onde, eu acho um saco o barulho de chuva. Aquela chuva batendo na janela e barulho de água escorrendo por tudo que é canto. Tudo bem que aqui tá numa situação, né, pra quem ouviu os bonus tracks aí, mas não era nem isso. Mas enfim, eu não gosto de barulho de chuva pra dormir. E aí, o cancelamento ali resolve. E aí eu acordei no meio da noite com esse barulho de chuva e um lado tinha sumido. E aí eu não consegui achar. E aí você sempre fica naquela, né? Putz, será que eu engoli? Né? Sei lá. Mas aí, outro recurso que ele tem é se você perde um lado só, você consegue achar aquele lado sozinho. Então, foi legal também, porque realmente tinha ido parar embaixo lá do negócio da cama lá, que eu não sei como que foi parar lá. Acho que eu, sonâmbulo, fui lá e escondi. Eu usei o Find My e consegui achar com precisão lá, com a setinha, bonitinho. Bacana. Mas pra quem consegue, né? Assim, não sou nenhum engenheiro de corpo humano, também conhecido como médico. Então... deve ter algum prejuízo para a saúde, mas o benefício psicológico para mim é maior do que qualquer prejuízo. Fiz exame de ouvido esses dias, estava tudo certo, então por enquanto eu continuo usando também para dormir. E é uma coisa curiosa que o Coca comentou, né, de que ele funciona bem como cancelamento de ruído da vida, de usar por tempos compridos, você não tá ouvindo nada, tá? Eu faço a mesma coisa, às vezes eu penso, putz, faz horas que eu parei de escutar qualquer coisa, eu tô com esse negócio no ouvido ainda, pra quê? Aí você tira, faz... Você fala, nossa, que loucura! Esse é o nosso ambiente 100% do tempo. Como é que pode tudo ser tão barulhento quando tá silêncio ainda, né? Aí eu ponho de volta os AirPods. Pior é quando você faz isso, e aí você tá mal concentrado ali, e aí, sei lá, faz 5 horas que você tá com o negócio no ouvido, aí... super alto no seu ouvido. Ai, que isso? Né? Tem isso. Felizmente, as baterias novas ainda me impedem de passar por esse problema, mas é inevitável. A essa altura, no ano que vem, vai estar por aí também. Mas e os adetêncios, Coca? Os adetêncios, 33% ficaram com o Apple Watch Ultra, 17% o MacBook Air M2, 14% os AirPods Pro segunda geração, com menção honrosa pro ChatGPT, o Dolly e o Lensa. É curioso como nas menções honrosas, muita gente... menções horrorosas, né? Nas menções honrosas, muita gente citou as tecnologias de IA como produtos, né? Que de fato são, mas eu achei curioso como, de novo, a mente gigahertziana coletiva classificou isso tudo como produto. O que mais me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que votaram no Apple Watch Ultra como produto do ano, assim como o pessoal que leu na 95 Mac também escolheu naquela Copa do Mundo de produtos da Apple, que eles fizeram esse ano, que ficou bem divertida, também escolheram o Apple Watch Ultra, e eu confesso que tanto lá quanto aqui também para pensar no produto do ano, eu lembrei nem que existia o Apple Watch Ultra, o que não sei no caso de vocês, né? Falando, olha, que louco, né? Como um produto que é distante do dia a dia causou uma impressão tão grande em tanta gente, né? É por ser diferente, né? Exato. Né? Sei lá, achei
curioso. E a proposta dele, eu acho que pelo fato dele ter toda essa parrudez, né, e não ser pra qualquer um, né, a proposta é muito interessante, né, então a galera acaba, e quem acaba adquirindo pra usar no dia a dia vai ter um monte de coisa que não precisa e tem a impressão de que ele, tipo, é melhor, né, então acaba entrando também nessa parada. E eu acho que nessa rodada a gente vai ter uma unanimidade, né? Qual o smartphone do ano? Rambo, vai manter a linha do seu produto novo do ano? Ah, não, meu smartphone favorito do ano é o Samsung dobrável, whatever, não sei. Não, é óbvio que é o iPhone 14 Pro e dispensa comentários, né? O que eu tinha pra falar dele eu já falei na categoria anterior, então vai mais um pontinho aí pra ele. Bom, o Coca falou, vai ter unanimidade? Não, porque eu sou o Ed Case humano, vocês não podem esquecer disso. Eu concordo com uma pessoa que votou, que vai ser a menção honrosa também dos adetêncios, como o Nothing Phone, como o telefone do ano. Sabe por quê? Porque por uma semana a gente discutiu sobre coisas diferentes sobre telefones, sobre como dá pra pensar em coisas que não são lugar comum, não falou sobre megapixels, não falou sobre processamento, não falou sobre tamanho de tela, não falou de uma coisa nova, diferente. Era um gimmick, olhando pra trás, era. Mas a atenção do mercado inteiro se voltou pra uma coisa até desnecessária, mas que era legal, criativa, divertida e que, enfim, em algum momento eu devo ter falado, putz, chegou a hora de pintarem coisas diferentes em todos os telefones. Será que a Dynamic Island entra nisso? Talvez, né? Se não fosse o Nothing Phone, aí sim eu teria feito também a minha escolha pro iPhone 14 Pro por conta da Dynamic Island. Epa, a dicção já foi embora, mas o Nothing Phone pra mim, assim como eu escolhi em algum ano o LG Wing lá, que dobrava do jeito estranho, abria e girava lá o telefone da LG, não sei nem se foi lançado, mas de novo, sai do lugar comum e traz um ponto novo para discussão do que significa você investir num telefone nessa época, né? O que me faz pensar que talvez daqui a um ano eu esteja falando a mesma coisa a respeito lá do telefone, como é que chama lá o da Humane, que vai lançar alguma loucura lá, era um telefone novo também que o pessoal ia lançar, que tá numa expectativa também, sei lá se vai ter alguma coisa relevante. É mais hype do que produto, eu acho, mas vamos ver. Sim, o Nothing Phone também no fim das contas foi, mas por 5 minutos a gente mudou a conversa sobre o que é ser um telefone e possibilidades criativas no mercado de tecnologia, que é uma coisa que nem falta. Então tá aí meu voto, junto com uma única pessoa que seria a menção honrosa aqui do voto dos adetêncios por Nothing Phone. Eu concordo, né, com essa visão. Eu costumo medir sucesso através dos anos, né? Porque o Nothing Phone foi mó legal, mas ninguém votou com a carteira, né? Não sobreviveu, né, aos anos. O iPhone tá aí, tem anos de sucesso. O Samsung igual, tá aí, tem anos de sucesso. Super hiper consagrado, né? E essas experiências pontuais servem de pequeno teste, né? Abrem os nossos olhos e chamam a atenção para que esses grandes produtos acabem incorporando. Não que eu ache isso correto, mas é o que vem acontecendo, né? Hoje você não tem um espaço muito grande para as coisas acontecerem. Cada vez mais existe menos espaço. Então essas boas ideias acabam sendo incorporadas. E por isso, para mim, né, o smartphone do ano fica sendo o iPhone 14 Pro, né? Fecho ali com o Rambo, a Dynamic Island, a maneira de usar, de pensar num problema e transformar, né, fazer desse problema a solução, né, para uma coisa nova, né? É um novo Note, né? Ali, eu me sinto ali em 2017, acho, né? Quando veio o iPhone 10, né? Esse é o próximo padrão aí, que espero que dure pouco para vir um novo padrão, mas que deve durar aí uns 3, 5 aninhos. Eu tô nessa linha também, o iPhone 14, né, pra mim, Pro Max, foi o smartphone do ano. Eu brinquei um pouco com a da Dynamic Island, tô querendo muito adquirir um, mas infelizmente não vai rolar por enquanto. Mas se eu fosse fazer uma menção a outro telefone, eu mencionaria o Zen Flip Whatever, que o Rambo brincou aqui, né? Mas porque eu fiquei mexendo nele por umas 3 horas enquanto eu esperava ali no estúdio, que
tinha uma pessoa com Daylight ficou trocando ideia e tal. Eu gostei do tamanho, eu gostei da customização, eu sigo um perfil que customiza, e aí ganharam meu coração, porque o cara customiza o celular quando você abre como se fosse um Game Boy, e aí mexe ali a tela e tal, então tem umas paradas que me agradam muito, assim, né? Claro, não compraria, né? Porque, enfim, eu tô no iPhone pra sempre aqui, por enquanto, mas talvez se eu não tivesse aqui e quisesse pintar uma coisa nova, eu fosse o que mais acabou chamando a minha atenção, seria o Zen Flip, né? Então, vou ver, seria isso. Entre os adetêncios, se juntar, né, os tamanhos do iPhone 14, dá 80%. 61% o 14 Pro e 18% o 14 Pro Max. O Pixel 7, né, /Pro também mencionado, né, 5%. E a menção honrosa do Nothing Phone. E, Mendes, pra você, qual foi a notícia mais importante de tecnologia do ano? Eu vou mudar um pouquinho a premissa da pergunta, sair da regra aqui e não falar a notícia mais importante do ano, mas o acontecimento mais importante do ano, que foi a acessibilidade, não do ponto de vista de acessibilidade que a gente conhece, mas assim, o quão ficou acessível para todo mundo poder mexer com as inteligências artificiais para fazer desenho, para fazer os textos e tudo mais. Então, é uma coisa que eu pincelei na semana passada e que eu vou repetir, talvez expandir aqui, que é essa ideia de que assim, no começo do ano a gente não tinha ideia de quão perto a gente estava de poder, bom, como no caso do Rambo, por exemplo, ele montou na casa dele, no computador dele, para fazer lá o sistema que tem, entende, interpreta, cria o conceito, cospe a imagem. Então assim, se a gente tava achando muito legal a possibilidade disso, um outro experimento bem incipiente, aquele Wombo, por exemplo, acho que ele já tinha aparecido no ano passado, mas o fato disso já tá... Assim, o meu personal trainer veio falar comigo, você viu que tem um negócio lá que você escreve negócio, ele cria um vídeo... E aí, eu tava vendo um vídeo de alguém que falou que dá pra você começar a colocar no YouTube e ganhar dinheiro. Sim, né? Vão exagerando, a coisa vai se distorcendo, mas já chegou isso pros muggles, sabe? Então, eu acho que isso vai definir o ano de tecnologia. O impacto disso tá só começando, aquela coisa toda. Eu não lembro quem foi falando que tava procurando por alguém que tivesse perdido trabalho de ilustração por conta de uma dessas. Eu pensando, mas... Não é agora. O que isso significa daqui a 5, daqui a 10 anos, o que isso vai abrir de possibilidade. Então, o fato disso estar tão presente, com um nível, entre aspas, tão fácil de chegar. Se entrar no site e pedir um negócio, ele te entrega, né? Então, pra mim, o fato disso ter ficado ao alcance de, entre aspas, claro, todo mundo, é o evento de 2022, o mundo da tecnologia. Eu fecho contigo também, Mendes. Eu ia marcar como notícia mais importante o ChatGPT, né? Mas é uma ideia de falar de IA, né? Eu não vejo IA como exatamente um produto ainda, mas é bem isso que você falou, né? A IA é uma coisa, acredito que não vai acontecer em 2023, não vai mudar radicalmente a nossa vida no próximo ano, é uma coisa mais pra frente ainda, são os testes, mas é aquela coisa que a gente viu o Google falando, não, agora você pode, né, marcar lá um corte de cabelo automaticamente, e aí tem aqueles problemas ali, peraí, mas eu tô falando com uma máquina, enfim, vários problemas, questões... Né? Que saudade quando o problema era esse da tecnologia. Questões sociais ali, tô falando com uma máquina, eu tô respondendo, não fala que é uma máquina, e no final das contas, a gente fala com máquinas, né, com URAs o tempo todo, mas isso tava ainda distante, né, são aquelas coisas que não cai no nosso radar, né? A gente precisa tomar uma pancada e falar, caramba, isso aqui tá acontecendo. A gente hoje tem GPU, né, que é a parte gráfica, tem a CPU, que é o poder de fogo, e a Apple inventou um tal de Neural Engine, né? E eu sempre ficava, cara, pra que isso aqui? Claro que precisa, mas era uma coisa muito ainda conceitual. E a Apple foi lá e bancou. E hoje a gente tá vendo a necessidade disso. Não que isso esteja nos nossos aplicativos, a IA propriamente tal. Acho que IA em aplicativo tá mais distante ainda, mas fica no servidor esse processamento. E acho que cada vez mais os aplicativos eles vão seguir nessa linha. Eles vão incorporar funcionalidades de IA. Né? Você vai abrir o seu Photoshop e já vai pedir as coisas para ele, e ele já vai trazer aquelas imagens, aquelas composições em camadas, enfim, da maneira que for. A gente não vai mais começar com uma folha em branco, seja lá o que a gente vai fazer. A gente vai abrir o Word para escrever um texto, a gente já... Tá, mas o que você quer? Né? É uma redação, é um ensaio,
é um livro, e as coisas já vão vir mais ou menos populadas, ambientadas, da maneira que for. Então, eu fico com a IA, né? Essa coisa que talvez a gente nem soubesse que precisava, que a gente achava que era ficção e não vai ser perfeito, né? A proposta não é essa. Mas como ver uma coisa assim por debaixo do radar que a gente não espera, mas ela tá acontecendo, né? Isso lembra muito uma época de faculdade que do nada, né, a galera começou a fazer trabalhos geoespaciais, bancos de dados geoespaciais, né, imagem de satélite. Caraca, né? Que tá todo mundo com esse interesse. E aí, anos depois, vem um Google Maps, enfim, né? Que mais tarde vem um Waze, um Uber, né? Se não tivesse aquele punch, né? Se não fosse resolvido determinados problemas, aquilo não aconteceria. Então, para isso estar chegando até a gente hoje, né, muita coisa aconteceu, inclusive uma Neural Engine. E pra eu não ficar chovendo no molhado, porque eu tô junto com vocês nessa parada aqui, pra mim, a hora que eu entendi que de fato tinha vazado a bolinha, né, chegado nos muggles e como isso impactou nas pessoas e como todo mundo falou, foi quando eu comecei a ver dentro da dublagem pessoas que, cara, mal sabem usar o smartphone além do WhatsApp, fazendo postzinho na internet com as fotinhas do Lenza, né, então eu falei, cara, isso aqui é uma parada que chegou realmente, só se fala, né, as pessoas só estão falando disso e de fato daqui a alguns anos vai ser sinistro, né, a forma como a gente vai estar inserido nessa parada, né? Então, é isso. Cara, nem tem muito como expandir, vamos seguir aí com o idem, né? Então, concordo com tudo que vocês disseram, realmente tiveram várias notícias importantes, interessantes e tudo mais, mas como essa é a categoria de notícia importante aí vai do critério de cada um, né? Poderia dizer que foi a compra do Twitter, que já vou dar spoiler aqui, foi o que os adetens escolheram? Poderia, porque foi uma notícia muito importante, talvez mais importante até do que todo o lance de AI. Mas para essa categoria eu prefiro escolher algo mais positivo, né? E aí a próxima a gente usa como fail. Exatamente. Mano, exato. Eu tava em dúvidas, aí eu falei, não, eu vou pular de categoria com essa aqui. Exato. Então, pra pegar uma coisa mais bacana, vamos de AI, de tudo quanto é tipo, mas especialmente as criativas. E é como o Mendes comentou ali, é impressionante que é uma parada que no começo do ano era super exclusivo, só pra quem tem acesso ao Dolly e tal, e aí começaram a surgir outros sites, e aí uma semana e pouco atrás eu tava rodando isso no meu iPad, que nem é o iPad de última geração. Demorava minutos e ficava quente pra caramba o iPad? Sim, mas gerava imagem fantástica. E no Mac, depois que eu atualizei o meu Mac M1 Max aqui pro macOS que tenha o suporte ao Stable Diffusion, cara, gera em questão de menos de 30 segundos imagens incríveis com o modelo lá que eu treinei não, né? Compilei. Então, sensacional, incrível como isso tá evoluindo rápido e como tá ficando realmente mais acessível. Como o Rambo falou, né, os adetêncios, 52% falaram da compra do Twitter, 14% das IAs, né, com destaque para o ChatGPT, 7% o Advanced Data Protection da Apple, outros 7% a compra da Activision Blizzard pela Microsoft e a questão do USB-C na Europa, outros 7%. Menções honrosas para a sonda Artemis, né, na Lua. Fail de tecnologia. Fail de tecnologia briga muito ali com polêmica de tecnologia. E para fail, né, eu vou citar aqui o metaverso, porque foi a nova possível aposta do Facebook. Eu acho que tá certa a aposta que ele fez. Acho que o Zuck foi super inteligente. Algumas pessoas vão falar que tá muito cedo. Sim, talvez tenha sido muito cedo. Mas, né, ele precisava se reinventar. O Facebook perdeu os smartphones, né? Entrou na onda dos smartphones tarde demais. Talvez se entrasse no momento certo, a gente estaria ali com um Facebook Phone, né? Sendo uma realidade para todo mundo. Deus me livre. Ele tentou, né? Mas chegou tarde ali, a gente não quis mudar. Talvez tivesse uma problemática de privacidade e não fosse adotado.
Mas o Facebook bancou, né? Falou, legal, perdi isso aqui e tá, a rede social, isso aqui que tá acontecendo. Vamos pra próxima fase, né? Vamos tentar esse metaverso, que nem a Microsoft, né? A Microsoft perdeu também a questão dos smartphones, mas ela foi, beleza, perdi, pulou pra questão de nuvem, como na dela, e tá fazendo um excelente trabalho. Então acho que o Facebook fez certo, mas né, ainda não fez acontecer o metaverso, né? Um grande fail, o metaverso da Meta, do Facebook. Metaversibilístico. Eu vou com o Coca, eu vou abraçar o Coca aqui nessa e vamos começar a pular aqui. Eu concordo com tudo isso, o Tim Cook deu não dá porque não tem perna. Vou ficar flutuando aqui, tranquilo. Eu concordo, o Tim Cook até deu uma balmerizada, né, no metaverso, falando que não vai rolar, não acredita que é a parada do futuro. E eu também acho, cara, que além de tudo que o Coca falou, eu acho que o metaverso, ele também peca... O metaverso, né? Existe uma barreira de entrada grande pro metaverso, né? A ideia da parada se que todo mundo esteja lá dentro e viva uma vida lá dentro, né? Naipe Second Life da vida. A barreira é muito grande, cara. Tem que colocar um óculos, tem que gastar essa grana, sei lá. E o Brasil, querendo ou não, é um dos países que mais tá não sei se é um dos, sei lá, mas eu sei que é um país que tem muitos usuários dentro do Facebook com uma realidade social que não permite comprar, né? Ou ter um óculos da vida. A gente não pode esquecer que aqui no nosso país a internet que a maior parte das pessoas usam é num smartphone, ou num 3, um 4G, um 5G da vida, né? E não por muito tempo. E então, assim, eu acredito que enquanto as coisas estiverem do jeito que estão, num país em que tem muitos usuários de internet, né? E são usuários representativos nas redes sociais, fazer parte da Meta, cara, aqui ainda é sonho que não vai ser realizado tão em breve, né? Então, eu vou na do Coca também. Eu acho que a Meta ainda tá pecando em algumas coisas, principalmente no tempo que tá acontecendo, né? Talvez daqui a alguns anos, se tivesse lançado, né? Se tivesse de fato lançado e daqui a alguns anos fosse melhor. Eu até falaria aqui, brincadeiras à parte, mas falaria que é o Motorola Atrix desse momento de agora. E crueldade. Pô, eu gostava do Atrix, Você vê como cara. É que é, né? Eu tava pensando aqui, eu vou ser diferente, em vez de votar o fail de tecnologia do ano como a compra do Twitter, que todo mundo vai votar que é a compra do Twitter, eu vou falar que é o metaverso, e aí eu vou dar a explicação. Então, né, achei que eu ia ser diferente, mas pelo jeito não, então eu concordo com vocês, pra mim também é o metaverso, e aí por que não vota no negócio do Twitter? Primeiro, porque tem a próxima categoria, que eu acho que é mais condizente. Mas segundo, também porque o fail não aconteceu, não se concretizou completamente ainda, né? Tá acontecendo aos pouquinhos, ladeira abaixo, né? Mas tá meio no começo do fail ainda. Eu quero deixar o fail andar mais um pouquinho, depois a gente fala mais dele, quando as coisas forem acontecendo. Já aconteceu coisa pra caramba, já deu muito problema e tal, mas aí eu acho que entra mais na categoria de polêmica, porque tá um vai e volta de estraga isso, aí volta, e aí estraga mais, e aí volta, mas estraga de novo. Então é mais pra polêmica do que pra fail, assim, propriamente dito, direto. Mas o metaverso, cara, já falei várias vezes aqui, pra mim, eu acho vergonhoso a quantidade de dinheiro, de recursos que Facebook investiu nisso e... Tá, tem coisa, mas assim, na prática não tem nada pra nothing to show for it, né? Tipo, não... Cadê, sabe? Me mostra onde que estão os bilhões que vocês investiram nessa parada. Não consegue nem fazer perna, né? E aí agora, recentemente, o John Carmack lá, que não é o John Mastodon, o John Carmack saiu, né, que ele tava lá participando disso. Eu nem sabia que ele era parte do esquema do projeto do metaverso, porque ele era, acho que, a Oculus, e aí, né, foi adquirido, ele foi para lá e tal. E agora eu tô até escutando o audiolivro que conta a história dele, que é bem interessante, que aí dá pra entender por que ele se interessou tanto pelo metaverso. Mas aí ele falou, basicamente... O que eu esperaria que uma pessoa como ele falaria de como é trabalhar lá, que é muita burocracia e ninguém se preocupa com eficiência, faz as coisas de qualquer jeito, e se rodar, rodou, e se estiver esquentando, usando mais CPU do que devia, whatever, deixa assim, tá funcionando, sendo que ele é um cara que programava em assembly no Apple II para espremer o máximo de performance possível, então obviamente isso não cola para ele hoje em dia.
Então, é triste, né? Que tristeza, né? Tanto dinheiro gasto, tanta saliva gasta falando desse negócio e até agora nada, assim. Tem coisa lá? Tem, mas não tem. As pessoas não estão usando. Então, pra mim é nada. O lance não é difícil escolher mesmo, né? Pensar que na verdade, assim, a minha escolha vai ser diferente dessa do metaverso, é de que Humano ataca novamente, mas, assim... Eu lembro quando começou esse lance, vamos investir tudo, eu falei, puxa, que bom, invistam tudo mesmo no metaverso, vai lá, bacana, invistam tudo que vocês puderem. Falei, tomara que seja a queda, e é uma coisa assim, falando de novo da mente gigahertziana, é isso de vocês pensar uma coisa e escutar no podcast depois a mesma coisa. O Scott Galloway brincou algumas vezes também. Scott Galloway é professor de marketing da Universidade de Nova York, tem uns podcasts e tudo mais. Ele falou a mesma coisa, putz, tomara que vocês invistam mesmo, porque aí acaba o Facebook. Olha que bom, vai ser bom pra todo mundo. Vocês tiram essa vontade de fazer alguma coisa, não consegue, e o mundo fica melhor. Mas o que eu vou escolher como o fail do ano é o lance da FTX, pela velocidade que tudo deu errado. É uma história muito parecida com a do WeWork, né? WeWork, putz, a gente falou sobre isso, tem a série que é bem bacana, vale assistir, o We Crashed, que é baseado num podcast também, que por ter mais tempo fala também do jeito mais aprofundado, mas que, assim, né, por conta de fumaça e por conta de nada, foram avaliados em 47 bilhões de dólares, acho que chegou a avaliação máxima deles, depois de todo o caos e todo problema, assim, hoje está avaliado em 1 bilhão. Então, é esse negócio de avaliações surreais, porque tá todo mundo empolgado com o negócio, acredita no que o fundador Jesus Cristo fala e pronto, né? Isso acontece muito no Vale do Silício inteiro. E a FTX foi a mesma coisa. O cara é um moleque, você vê, ele chega lá na entrevista, todo o cabelo meio desarrumado, morava todo mundo numa grande comunidade, lá não sei onde. E no fim das contas, o cara passou o chapéu, levou um monte de dinheiro embora. E aí o investimento, parte de cripto, tinha os tokens, que aí a Alameda, que era também dele, tava usando, assim, uma confusão. No fim das contas, sonegação. Porque basicamente, no fim das contas, o valor todo da empresa tava em dinheiro de banco imobiliário, né? Tipo, era cripto, mas era a cripto da própria empresa. Então, tipo, vou criar aqui a Buddy Coin, né, da Buddy Software, e vou dizer que cada Buddy Coin vale $1.000 e colocar 5 milhões de Buddy Coins no meu caixa da empresa. Pronto, agora a minha empresa vai estar quantos bilhões? Não é assim, né? Eles chegaram a uma avaliação de 32 bilhões, também com base em absolutamente nada. Por que eu tô falando que é o fail do ano? Porque existiu, por um breve período de tempo, por culpa deles agora, uma oportunidade de cripto vazar pro grande público, assim como as IAs vazaram pro grande público, começaram a comprar direito de nome de estádio. A própria FTX fez anúncio no Super Bowl com o Larry David. Aliás, é irônico, né? Que fala, e aí, Larry David, passa aquele... Não, obrigado. Sim, é meio um esquema feio isso aí. Eu não erro sobre isso, então não quero não. Então, no fim das contas, era exatamente isso que aconteceu. Então, teve esse lance todo de cripto e tudo mais, só que esse problema eu acho que vai acelerar muito a regulamentação desse mercado na medida que for possível regulamentar, né? Porque tem todo o lance descentralizado e tudo mais que a gente falou sobre o Fediverso e outras manifestações disso, mas assim como há alguns anos o WeWork foi o fail daquele ano, a gente não escolheu o WeWork naquele ano, mas ainda assim é inegável que tenha sido um dos maiores fails da história da tecnologia moderna. É a mesma coisa para FTX pelo que ela representa. Representa alguém que, do jeito mais estabanado do que todos os outros juntos do mercado de cripto, conseguiu em tempo recorde acabar com a empresa e levar todo o mercado de cripto junto pro buraco com ele e reforçar o preconceito que o mundo tinha sobre cripto ser o maior esquema que tem de pirâmide. E eu sei que não é isso, mas não importa se não é ou se é. Agora todo mundo acha que é. Então virou. Então, isso pra mim é o fail do ano. Esse tombo gigantesco da FTX fazendo a gravidade puxar pra baixo tudo do mercado de cripto, porque mais uma vez acreditaram no conto de alguém. Essa da FTX é uma boa, né? Esse fail. E acaba virando polêmica também, porque estava batalhando certas regulamentações e, no final das contas, era um castelo de cartas, ponto. Mas envolvia políticos, né? Financiava campanhas e, no final das contas, acabou virando uma briga entre a FTX e a Binance.
Porque quem começou a vazar os problemas da FTX foi exatamente a Binance. Pra CoinDesk. Porque tava com raivinha, por se passar a legislação que a FTX está querendo, vai me lascar. Então foi uma briga de comadre ali, de não, de bastidores e, né, há quem diga que vai acontecer a mesma coisa com o CZ, né, o chefão da Binance é a mesma coisa, né, só ainda não chegou a hora dele, né, mas uma hora vai chegar o feio também da Binance. E a Binance tentou comprar a FTX em meio a todo esse enrosco, mas aí desistiram depois que o negócio entornou o caldo de vez, né? Tem certas coisas que a gente nunca vai saber, né? Se isso já era planejado, se era uma intenção do primeiro comprar o segundo, né? O seu maior concorrente, ou se já tava, não, vou só falar que vou comprar, depois eu desisto, que assim, pago de bonzinho. Né? Tem certas coisas que não né? Fica ali naquele limbo, né? Não sabemos em quem acreditar em função do histórico de cada um deles, né? Todo mundo... Nessas horas eu acredito na hipótese mais simples. Occam's Razor total. Não é... Ninguém tá jogando xadrez tridimensional. Eu ia comprar, entornou, desistiu. Eu acho curioso como começa a pintar depois umas teorias de não. É que nem você não sabe explicar uma coisa e fala, não, a pessoa que tá fazendo isso, você não percebeu, ela enxerga muito além do que a gente consegue enxergar. Então a pessoa já tá jogando ali, tá pensando no 10º... Não. É um frango correndo sem cabeça igual todo mundo. Os adetêncios pontuaram a compra do Twitter com 44%. Elon Musk, 15%, como feio de tecnologia do ano. Metaverso, 9%, com menções honrosas a FTX, aos dobráveis e também não lembro de nenhum feio esse ano. Deu tudo certo esse ano. Eu coloquei, não lembro de nenhuma de menções honrosas, que eu queria aprender a fazer isso. Nossa, esqueci os feios todos, olha que maravilha. Beleza, me ensina a fazer isso. Bruno, e pra você, qual a maior polêmica do ano? Cara, eu empurrei essa notícia, eu comecei duas categorias atrás, eu fui empurrando ela, né? E aí, pra mim, chega agora aqui no Twitter do Musk, né, cara? Assim, não tem nem... A gente falamos alguns programas aqui, né, sobre isso, sobre ele, inclusive. Eu acho que, assim, dentre tudo que aconteceu, compra, não compra, né? Daí compra, destrói tudo, né? Enfim, dentro de tudo que aconteceu, cara, pra mim, só o fato da demissão e contratação e a foto, né? Pra mim, isso já seria motivo pra falar, cara, tudo isso aqui é ridículo. É um círculo ridículo que a gente tá vivendo, tá ligado? E em algum momento a galera vai falar que é zoeira, porque é muito louco. São coisas muito loucas que acontecem. Então eu fico no Twitter do Musk aí, como política, como no polêmica do ano. E se eu pudesse fazer uma menção honrosa aqui, que pelo menos dentro da minha bolha, aqui dos meus amigos, meus 5 amigos, foi polêmica no mundo aqui, foi as mensagens que podem ser, mensagens apagadas podem ser recuperadas no WhatsApp. Isso aí é um perigo. Então eu gostaria de deixar aqui a menção honrosa pra ela. Perigo mesmo. Eu vou novamente aqui na onda, vou concordar com o Bruno. Já tinha, né, adiantado que eu ia escolher. Eu acho que não vale a pena muito entrar em detalhes de novo, que a gente já discutiu a fundo aqui, vários aspectos, né? Não tem muito... Eu acho que em outros anos eu até comentei, né, sobre o significado de polêmica, porque tem muita coisa que a galera vota como polêmica que não é exatamente uma polêmica. Polêmica é quando muita gente discorda, né? Exato. Quando existem pontos de vista distintos, é difícil você encontrar ali um meio termo. Então acho que se encaixa perfeitamente nisso, embora eu realmente... E por isso que é uma polêmica, porque eu realmente não consigo entender o ponto de vista de quem acha que tá tudo bem e é isso mesmo e ele tá fazendo tudo certinho. Então é isso. Por conta de tudo que nós já falamos aqui por horas em episódios passados, é a compra do Twitter. Era impossível não concordar, né? Até também, para as notícias todas as outras, eu quis trazer temas otimistas, bacanas, o que legal de pintou ao longo do ano, mas também por todos os motivos que a gente já discutiu, não vou falar sobre eles aqui de novo, todo mundo sabe muito bem, eu acho, a minha opinião, mas a observação que eu quero fazer aqui é que no ano passado, em notícia mais importante de tecnologia do ano, eu e o Rambo escolhemos a troca de CEO do Twitter como a mais importante do ano, pelo potencial que ela tinha, o significado que ela tinha. Era a segunda, na verdade,
que um não fundador do Twitter passaria a ser CEO e o Jack Dorsey fora da empresa, era uma oportunidade nova. Estava muito otimista e eu lembro de ter comentado, eu nem escutei o episódio de hoje para poder relembrar, mas eu tenho certeza que eu comentei. Pode ser uma coisa bacana, pode ser uma coisa ruim, pode ser que tá dando tudo errado. Daqui a um ano a gente volta e fala sobre isso no próximo prêmio Bola de Cristal, no próximo prêmio Melhores do Ano. Então, né, o começo do sonho deu tudo errado, é aquele meme lá. Então, é curioso como em um ano do otimismo completo a gente foi pra expectativa e realidade do jeito mais escancarado impossível, né? Então, tudo que eu vou dizer sobre isso, o resumo é que pena. How it started, how it's going. Exato. Eu, como polêmica, não tem como não ser o Twitter, porque é polêmico, em todos os sentidos é polêmico. O cara manda um monte de gente embora, o pessoal acha que vai acabar, né, que ele vai... Não, faliu, né, não vai funcionar mais, né, e gera uma polêmica, gera um burburinho, né, as idas e vindas. Hoje eu não sei se eu posso mais postar link, né, porque pode agora o link para redes concorrentes, aí depois liberaram de novo. Tá proibido você fazer doxing. E na sequência o cara vai e coloca um vídeo fazendo doxing para descobrir informações de uma pessoa. Então é uma coisa polêmica em si por natureza, né? E eu achava, né, no primeiro momento, tava curioso para ver como que ele se sairia, né, nessa história toda. E ao meu ver tá se saindo muito mal, né? E qualquer gerente de TI sabe que certas coisas têm que ser feitas com calma, né? Você não pode mandar a sua equipe toda embora, você não pode desligar as APIs e o whatever, assim, do nada. E foi, né, a linha que o cara seguiu. Legal ver isso acontecendo, né? Ver essas idas e vindas, esse pode, não pode, essa polêmica, né? Que isso acaba movimentando, acaba trazendo fricção pro movimento. Você vê a galera apegada ainda ao Twitter, né? Poxa vida, vou embora do Twitter. Aí passa uma semana, tá lá ainda no Twitter. Então, de alguma maneira, o Twitter... o Mastodon ainda não suplantou o Twitter continua mantendo a sua relevância. Então, são essas polêmicas, né? Polêmica tem muito de coisa vazia também, né? O cara vai e me faz uma enquete. Vocês acham que eu devo sair deixar de ser CEO do Twitter? Tá, mas se você deixar de ser, você vai continuar mandando. Em vez de você fazer, você vai mandar uma pessoa fazer por você. Porque o troço é teu, né? Não tem mais uma estrutura, né? Um conselho, um quadro de diretores, um conselho administrativo. Então vira uma mera polêmica infrutífera. Então fica aí o Twitter como polêmica do ano. Os adetensos também, né, foram com 82%, quase o mesmo número foi o mesmo número, né, acho que era 80%, o número dos iPhones 14 Pro e Max. Aqui a gente pode acrescentar também, né, o Twitter Blue, a verificação, então daria quase aí, né, beirando os 90%, né, menção... E se a gente acrescentar, né, tudo aquilo que gira em torno do Elon Musk, que foi uma menção honrosa também, e os carregadores na caixa, né? Não pode vender iPhone, aprende os iPhones, porque tem que vir com o recarregador na caixa. E dando uma espiada de novo aqui no gabarito do que a gente falou no ano passado, é curioso que a gente teve o fail de tecnologia do ano seguido, né, na verdade antes e depois veio a notícia mais importante do ano, e o meu fail no ano passado, dezembro, antes disso tudo foi o que eu comentei sobre o culto ao Elon Musk, ele dando exemplos ruins do que era ser um líder e tudo mais. Nossa. Na sequência engatamos a troca de CEO do Twitter e mal sabíamos que estávamos há meses com a premonição desses mundos colidirem e de tudo isso se intensificar no nível 11 ali de problemas, mas pra quem quiser, enfim, né, quem quiser escutar essa parte, acho que vale ouvir a gente falando sobre essas duas coisas no prêmio ADT do ano passado, que foi o episódio 257, pra facilitar aqui a vida de todo mundo. Boa. Rambo, pra você, qual foi o podcast do ano? Olha, eu sou colocado aqui numa situação muito delicada, porque eu sou sócio do Marcos aí na Gigahertz, né? Então, pra não votar em nenhum podcast da Gigahertz, eu vou votar num outro podcast que não tem nada a ver com a Gigahertz, mas eu tenho um podcast novo da Gigahertz que estreou, que é o meu favorito. Mas eu não vou falar aqui porque, né, amo todos os filhos igual, aquela coisa, né? Eu escuto todos, obviamente,
gente. E o ADT tem um carinho especial porque, né, o ADT foi o que começou isso tudo, mas tem um novo aí que entrou na Gigahertz que é o meu favorito. Mas vamos de fora da Gigahertz para variar aqui um pouco a brincadeira. E eu vou votar em um que eu fiquei muito feliz de ver ali nas escolhas dos adetensos. Acho que foi uma pessoa só que citou, que é o podcast Modus Operandi, que é um podcast de true crime brasileiro. E eu achei bem bacana, tô escutando, comecei a escutar esse ano e tem um catálogo já bem grande de episódios que aborda crimes aí do mundo inteiro, para quem gosta de true crime, de um jeito leve, assim, bacana de escutar, divertido e não muito longo também, o que é bacana. Então fica a dica aí do Modus Operandi pra quem curte True Crime. Eu sou viciado em True Crime, escuto vários podcasts de True Crime. Acho que até no ano passado eu votei lá no Projeto Humanos, que de certa forma também segue esse formato. Então fica a dica aí. E todos da Gigahertz, como menção honrosa. Boa. Pra mim, eu gosto muito do trabalho da Kara Swisher, jornalista de tecnologia de longa data. No passado escolhi, por exemplo, o Sway como podcast do ano, que era um podcast novo dela. Esse Sway foi um experimento, basicamente, que ela fez no New York Times, que acabou não dando muito certo. Ela saiu de lá, na verdade, e lançou um podcast novo recentemente chamado On with Kara Swisher. E essa é a minha escolha desse ano, porque ela mudou um pouquinho a abordagem do que é fazer um podcast de entrevista, tá chamando pessoas que geralmente são de dois... Ela tem mexido um pouco com partes mais políticas e tudo mais, ela se envolveu com política por um tempo, e ela tem chamado pessoas com as quais ela discorda ferrenhamente para entrevistar, e as entrevistas são muito boas, elas não são combativas, elas são exploratórias sobre o espaço que existe na diferença entre dois polos de um assunto, com opiniões diferentes. Então acho que é um jeito muito civilizado de falar sobre o que se discorda, que está muito em falta no mundo. Então, cada vez que eu escuto, especialmente com pessoas, por exemplo, de quem eu não gosto, não tenho simpatia, por exemplo, o episódio mais recente é com o Piers Morgan, que nos últimos anos passou por uma transformação de personalidade, achou um filão de mercado para ele poder apelar e fazer o nome dele em cima, que não é exatamente o tipo de coisa que eu concordo e volto. Vide o exemplo de culto de personalidade ao Elon Musk. Mas a entrevista foi excelente. Discordo de muita coisa que ele falou, mas eu acho que ensina um jeito civilizado de falar sobre as diferenças, sobre o que você discorda, diferença de opinião, sem ataque, reducionismo, 0 e 1, é a zona cinza que mora a humanidade. Então, eu vou recomendar esse aí que o pessoal escute, porque eu sempre escuto pensando são dois cérebros. O primeiro aproveitando o conteúdo e o segundo pensando em como que dá pra chegar numa discussão dessa. Na internet é impossível, né? Com um desconhecido, um avatar que você nunca viu na vida, que só tá lá pra te atacar. É uma coisa, mas ainda assim, eu acho que é uma lição de civilidade, cada vez que é um assunto ou uma pessoa convidada de quem ela discorda diametralmente pra falar. Então fica a dica do On with Kara Swisher. Nem todo episódio é assim, mas os que são assim eu acho muito bons. Eu gosto muito do conteúdo dela também. Fica aí a minha assinatura embaixo dessa dica. Você falou que ela não é combativa, né? Eu diria que é uma entrevista cutucativa, né? Ela cutuca a pessoa, mas não daquele jeito, né, grosseiro e tal. Porque ela é uma excelente entrevistadora, tanto é que quando ela entrevista pessoal da Apple e tal, ela acho que é a única pessoa que entrevista essa galera da Apple que consegue fugir do script de PR deles e consegue extrair ali um pouquinho de honestidade, não que eles são desonestos nas entrevistas, mas de realidade mesmo, assim, a pessoa falando e não... o robozinho de PR falando. Acho que ela é muito boa nisso. Concordo também, eu gosto muito de ouvir pessoas discordando, mas conseguindo ter uma conversa civil. Acho que isso é algo que a gente precisa muito nos dias de hoje. Admiro quem consegue fazer isso. Tento ao máximo possível conseguir fazer isso também. Então, assina embaixo. Como dica de podcast, eu vou pegar um Darknet Diaries. É legal que ele fala sobre hackeragem, né, em modo geral, hackativismo, cybercrime. E ele pega... não é exatamente a galera desse submundo. Tem um episódio que eu acho legal pra começar, que é um episódio de 2021, né, desse ano, mas que conta do vazamento do LinkedIn, né, como aconteceu aquele vazamento do LinkedIn. E é muito doido, porque não tem nada a ver com o LinkedIn, né? Vai acessando um, que vai acessando o outro, que vai acessando o outro, até chegar ao LinkedIn. E ele sempre traz essas personalidades que não são muito
comentados até pelos assuntos. Mas se você quer ter uma visão, não uma visão underground, né, mas uma visão de como esse universo, né, funciona, eu vou pensar o Darknet Diaries como dica, nessa ideia de sempre trazer algo, né, diferente, de marcar um ponto, né, do momento, né, que a gente está vivendo. Darknet Diaries. Assinei agora. É a cara do Rambo. Maravilha, pra fechar então nossa última rodada aqui, eu vou indicar um podcast, cara, que chama Inédita Pamonha. Eu comecei a ouvir esse ano, ele é do professor Clóvis de Barros Filhos. Eu curto bastante assuntos de filosofia, dessas paradas assim. E no podcast dele, cara, ele meramente te convida a uma reflexão sobre assuntos aleatórios, fala às vezes um pouco de filosofia e tal. E é muito bacana, super recomendo. São episódios curtos, né, não são coisas muito grandes, é tipo coisa de 20 minutos, 15 minutos tal, que dá pra você escutar de fato lavando uma louça ou enquanto você tá indo pra algum lugar, né, assim, rapidamente e tal. E é bacana às vezes também pra tirar a gente do pensamento, do estresse do dia a dia, do trabalho, daquela coisa toda, enfim, te trazer pra uma reflexão que talvez sozinho você não tivesse vontade de entrar nela por tudo, e aí o cara puxa lá e você começa a pensar, enfim, é da hora demais. Tem algum episódio específico que você recomenda, que você lembra, que tenha te marcado? Cara, eu recomendo, na verdade, os programas, porque ele faz vários, ele tem alguns formatos, né? Eu curto muito o Partiu Pensar, que é justamente isso que eu comentei aqui agora, né? Ele faz uma provocação e aí a partir disso você pensa disso. Mas um bem bacana pode pegar o que foi publicado dia 6 de dezembro, que eu acho que é o número 40, se eu não me engano. Ele fala sobre ação das pessoas, como as pessoas devem ou não agir. É muito da hora, velho. Eu super recomendo. Entre os adetêncios, Mac Magazine no ar, sempre marcando presença com 12%. Entra também a Fonte e o AD Trabalho com 7%. Sinapse com 5%. E as menções honrosas, 99 Vidas, A Mulher da Casa Abandonada desse ano, Braincast, Decoder, galera do HAL, Saudoso, GeoPizza, Hard Fork, Jogabilidade, Jogo Raro, Mano a Mano, Medo e Delírio em Brasília, Modus Operandi, Não Inviabilize, O Que Sucede, Olá Mundo, Petit Jornal, o podcast Canaltech, Pro Futebol NFL, Radinho de Pilha, Segurança Legal, Travessia, Up First, Vai Te Catar, Vida de Jornalista, Waveform do Brownsley e Xadrez Verbal. Todos os links vão deixar, então, eu prometo que eu vou deixar na descrição aqui para vocês poderem começar a acompanhar. E eu tenho uma menção honrosa rápida aqui para falar sobre o TV Sem Spoiler do Dante, que escuta a gente aqui. É um podcast bacana, rapidinho, feito por alguém que gosta do que faz e com opiniões bacanas, com conhecimento de causa. Vale também acompanhar e conhecer. Falei sobre ele algumas vezes aqui e volto. É a minha menção honrosa aqui para esse ano. Muito bem, excelente 7º prêmio ADT Melhores do Ano. E assim a gente encerra mais uma temporada para iniciar outra. A gente volta agora na sexta-feira 13, assim, 2 semaninhas de intervalo. E, como sempre, agradecer aos patrocinadores, Sorte Telecom, ExpressVPN, aos adetêncios que nos apoiam lá em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. E para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca-Tech, ou ir lá no Instagram, mandar uma DM no @coca.tech. Boa, eu sou o @_inside no Mastodon e no mastodon.social, mas tá o link aí nas notas do episódio, no Twitter também, embora não tenha postado muito por lá. Guilherme Rambo 2 no Instagram. Valeu. Boa, eu sou o MVC Mendes também no Mastodon. Devo passar a postar mais por lá, se não exclusivamente, porque, né, já falamos sobre isso. Apresenta um bando de podcast aqui na Gigahertz, também o Bolha Dev, podcast diário de segunda a sexta da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também pro iFeed.pt. E muito, muito, muito obrigado a vocês todos e todas que escutam não só o ADT, mas que fizeram a Gigahertz sair do chão e levantar voo, alçar voo rápido e distante. Vocês nos deram, especialmente a mim, ao Rambo, mas também ao Coca, ao Bruno e todo mundo que participa dos podcasts da Gigahertz, uma alegria gigantesca nesse ano. Vocês realizaram um sonho meu, que era poder passar a viver profissionalmente disso aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança, pela atenção, pela audiência, pelos downloads. E os patrocinadores também, obrigado ao longo desse ano inteiro, ajudaram também a fazer o ADT e a Gigahertz acontecer. Obrigado. Agradecimento da minha parte também, e também
desejar aí um Feliz Natal e Ano Novo pra todo mundo, né? Que eu esqueci aí. Entrando na vibe dos agradecimentos, eu sou @Bruno_Casemiro nas redes sociais aí, todas mais mainstreams, porque eu sou nativo mainstream, é isso que eu tô nesse mundo pra fazer. Quero agradecer meus colegas aqui de bancada, meus amigos, por me deixarem fazer parte desse programa e desejo a todos que nos ouvem umas boas festas de final de ano. Feliz Natal, Ano Novo e muito juízo. Foi um prazer, uma honra e um privilégio. Tudo dito e posto, a gente volta ano que vem. Boas festas. Valeu! Aliás, eu descobri essa semana que Mastodon é sobrenome. Eu achava que era por causa do bicho. Ah, é sobrenome? Eu não sabia. Não. Vocês caíram da brincadeira do meme, do John Mastodon. Ah, então é meme. O que aconteceu foi o seguinte, um cara lá, e aí a piada foi porque o cara era um desses ultra Republican, falando que Elon Musk tá certo de bloquear tudo mesmo. Veja, por exemplo, baniu o John Mastodon, que era o dono da conta de uma rede social que leva o sobrenome dele e que é discurso... A conta é Join Mastodon, a conta do Twitter é Join Mastodon. Não. E aí, o Mastodon inteiro começou a falar do John Mastodon, o fundador, nosso líder, é isso mesmo, não, ninguém sabe quem ele é, não, ele é um gênio. Não pode ser, sabe por que eu não saquei por que eu não saquei que era um meme em minha defesa? É porque eu vi, tipo, passando assim na timeline, entrevista com John Mastodon, não sei o quê. E quando eu li, eu até li Join Mastodon, porque eu já tinha visto Join Mastodon por tudo que é canto. Mas aí tava lá, interview with John Mastodon. E aí eu pensei pra mim, interessante, eu achava que era, sei lá, por causa do bicho, né? Mas não fui atrás, não cliquei pra ver a tal da entrevista. Agora eu me arrependo, que deve ter sido mal engraçada a entrevista. E aí a brincadeira foi no mesmo nível de falar, tipo, Stephanie Germanotta, da Comissão Internacional de Eleições, já está no Brasil para averiguar, não sei o que lá, mas não era nada disso, foi uma Team Apple. Brain fart, um brain fart do cara. Nesse meio tempo eu achei aqui o lance das instâncias, deixa eu comentar. Põe de bônus track essa parte aqui. Numa dessas, só pra finalizar, das coisas parecidas, uma vez um amigo meu tava lendo o currículo de um cara lá, que era programador e tal, super experiente e tal, daí ele falou, o cara é muito, muito bom mesmo, muito inteligente, o nome do cara é Brain, olha aqui, e era Brian o nome do cara.